ouvinte da Rádio Paraná Oficial e do programa Quero Mais Saúde com a Adriane Ribeiro. Quarta-feira, dia 21 de maio. E eu quero convidar essa flor laranja para participar conosco hoje. Quem é ela? Quem é ela? Nada mais, nada menos do que a grande radialista, a grande representante das mulheres empreendedoras daqui de Curitiba, Josiane Mota! Obrigada, Ada. Obrigada, mulheres maravilhosas que estão aqui conosco hoje. Sejam bem-vindas aí ao programa dessa mulher incrível da Adri. Vamos conversar muito. Eu não tenho dúvida que vai ser uma tarde maravilhosa. Eu fico muito feliz em poder estar recebendo nessa tarde um grupo de mulheres que fazem a diferença. E ter elas conosco significa o quê para os nossos ouvintes da rádio, na geral? Meninas, por favor, coloquem o celular de vocês no silencioso, porque dá uma leve interferência daí na nossa programação. Sobre a importância de falar de políticas para mulheres, de programas para mulheres, quais são os direitos da mulher, o que ela pode estar buscando de auxílio num departamento de serviço social da sua região. Tá certa a forma de falar? De assistência social, política pública, a partir, né, dos direitos constitucionais. Isso aí. Então, com grande alegria, eu quero dar as boas-vindas para ela, mulher, mãe, filha, empresária e, atualmente, como secretária de uma pasta, né, do município de Araucária, que é de assistência social. Amanda Maria Brunato Nassar. Muito boa tarde, Amanda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Dê um alô aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Josiane. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Paraná. É um prazer hoje estar aqui como secretária de Assistência Social, trazer as demandas do nosso município, os serviços do nosso município, principalmente voltados à política da mulher. E estou muito bem acompanhada aqui, como você vai apresentar elas em seguida. Então, é um prazer estar aqui. Estamos aqui para compartilhar aí boas ideias, bons momentos, sonhos, projetos, né, para que as mulheres de Araucária, principalmente falamos para todo o Paraná, mas que Araucária, as mulheres se sintam pertencentes à gestão pública, ao desenvolvimento do município, à política pública da mulher acontecendo de forma efetiva, né, trazendo resultado e transformação na vida da mulherada da nossa cidade. Muito bem, muito bem. E para acompanhar, ela trouxe uma elite, né? E de peso, minha gente. Vou contar para vocês, sabe? É uma grande alegria poder receber aqui a psicóloga. Onde eu fiquei tão assim pensativa, antes de te apresentar, nós estávamos ontem na Escola de Gestão aqui do Estado do Paraná, pela Secretaria da Mulher, onde foi feita uma apresentação sobre os trabalhos desenvolvidos para mulheres no município de Araucária, Josiane. E quando chamaram Simone Vicente, eu falei bem assim, meu Deus, a mulher é poderosa. É topíssima! Eu falei, meu Deus do céu, olha lá a preciosidade de Araucária. Então, assim, eu vou dizer só o primeiro nome e as demais coisas eu vou deixar que ela se apresente, porque eu não sei falar tudo isso. Muito boa tarde, minha amiga, psicóloga. E o resto você já vai dizer, Simone Vicente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Adri, minha amiga querida. Boa tarde, Josiane, Boa tarde. Amanda, Adriana. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Eu sou a Simone Heloíse Vicente, sou psicóloga, sou servidora pública municipal da Prefeitura de Araucária, 17 anos, com muito orgulho. Sou atualmente a coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento a Mulheres do município. E estou aí junto com a Amanda, né, com toda a Secretaria de Assistência Social e a minha colega Adriana, que está aqui, que vai ser apresentada daqui a pouquinho, articulando aí para a gente ampliar as ações que a gente já desenvolve, né? A gente tem um trabalho bastante forte no enfrentamento à violência e a gente quer expandir a questão do protagonismo feminino, né? Contamos aí com a Josiane, nossa
parceira agora, Isso né, aí, Josiane? Isso mesmo, conte E a comigo. gente tem tanta coisa para falar que eu vou deixar para a Adri ir conduzindo, porque eu normalmente começo a falar, não paro mais. Então, vou deixar para a Adri conduzir aí para a gente poder ter uma tarde de bastante informação, de bastante convites aí das ações, né, que estão para acontecer. E uma satisfação estar aqui de novo contigo. Obrigada. Muito bem, seja muito bem-vinda. E ela, né? O que eu falo de você, criatura? Eu estou muito feliz de receber essa mulher maravilhosa chamada Adriana. Agora, o sobrenome, eu prefiro que você fale, porque ela tem um sobrenome um pouquinho diferente e eu tenho uma certa dificuldade para poder pronunciar, mas eu vou tentar. Adriana Pidorodeschi. É isso? Acertou. Muito bem. Assistente social, servidora pública, né? Moradora de Curitiba. Por favor, se apresente, minha amiga. Boa tarde, Adri. Boa tarde, Simone, Amanda, Josiane. Boa tarde, né, os nossos ouvintes, os telespectadores que estão na live também, né? É isso mesmo. Já tem alguns lá. Então, eu sou a Adriana, eu já tenho uma carreira aí no município de 15 anos, né? Já estou completando. Sempre na assistência social, trabalhando, né, com as populações vulneráveis. E dentro dessa população que a gente trabalha, prioritariamente o público é mulher, né? Felizmente ou infelizmente, né? E o município de Araucária, apesar de ser um município que, né, todos falam que é um município muito rico, que tem um PIB per capita muito grande, ele é um município com muitas pobrezas e muitas vulnerabilidades, né? E as mulheres acabam sofrendo muito mais, né? Sentindo muito mais essa vulnerabilidade. E eu quero agradecer muito, né, a oportunidade de nós estarmos aqui para a gente conversar, para a gente debater sobre isso, para a gente entender a política de assistência social, né, que hoje a Amanda está no comando e comanda super bem, né? Nós estamos aí há 100 e alguns dias e nós já tivemos vários avanços, né, na política de assistência, em vários aspectos, né, nossos. E como é importante debater o direito das mulheres, o direito das populações que acabam, às vezes, não conhecendo, né, o que se estabelece, né? A gente tem tudo em leis, mas, às vezes, o conhecimento não chega a quem realmente precisa. E por isso que é importante a gente debater em todos, né? Em todos os lugares que a gente possa estar levando, né? Em todos os espaços. É isso mesmo. E eu fico muito feliz em tê-las conosco. Por quê? Quando nós falamos a respeito de política pública para a mulher, nós estamos falando de quem? Estamos falando da Amanda, da mulher Amanda, estamos falando da mulher Josiane, da mulher Simone ou da mulher Adriana? Não. Nós estamos falando da nossa mulher ouvinte, da nossa mulher diarista, da nossa mulher empresária, da nossa mulher dona de casa. Nós estamos falando de todas nós. Política para a mulher, política destinada à mulher. O que é isso? Eu confesso para vocês que eu sou leiga no assunto, entre aspas, né? Caminhando com vocês, eu percebi que eu não sou tão leiga assim, porque eu tenho aprendido muitas coisas com vocês, mas sempre tem algumas perguntas que passam pela minha mente, e, de início, uma das perguntas que não queria sair da mente o tempo todo era: o que é serviço social? A gente sabe que assistência social é um espaço que oferece diversos programas, né, e serviços para as mulheres, né, e tem alguns focos. Então, eu pergunto a vocês, quais são os focos de uma Secretaria de Assistência Social direcionada a mulheres? Primeiro, a Secretaria de Assistência Social, na política da assistência social, é baseada na tipificação, numa lei, que é a lei do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, como se fosse o SUS da saúde, tem o SUS, Sistema Único da Saúde,
E nós, assistência social, temos o Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, que rege. Ali tem o público que rege. Qual é o nosso público? Qual é o nosso usuário? A nossa prioridade é o cidadão que está em vulnerabilidade social. Quem é o público? Meninos, meninas, idosos, qualquer cidadão, toda cidadã, dentro dos municípios, do estado, do federativo, que esteja, né, naquele momento em alguma vulnerabilidade social. Essa é a nossa prioridade, né? A Adri tem mais até tecnicamente competência pela experiência, pela formação. Minha formação é pedagogia, a Adri é assistente social, muito mais experiente na secretaria, então tem mais currículo e experiência para falar. Mas, assim, falando rapidamente, seria isso. A assistência social tem uma lei que rege, tem a tipificação. Então, dentro dos programas que a gente atende, desde da menina, da criança que está lá, o centro de convivência, atendimento ao idoso, atendimento às mulheres, todos os públicos. Não tem quem assistência social não atenda, né, Adri? Só que a gente segue uma lei. Como o SUS segue a saúde, a gente também é regido por uma lei. Mas o nosso público é universal. Hoje, para trazer uns dados da Araucária, a gente tem 57 mil pessoas cadastradas no nosso CAD único, no Cadastro Único, do Governo Federal, lá da onde sai, por exemplo, a questão do atendimento de Bolsa Família. Então, 57 mil pessoas, uma média de 22 mil famílias. Lá a gente consegue fazer uma triagem, pessoas que têm saneamento, que têm banheiro em casa, que não têm, que são alfabetizados, mulheres, né, do gênero. Então, assim, a gente é regido por uma lei, por um sistema, o qual a gente precisa cumprir e atender a nossa demanda da pessoa mais vulnerável. Passar para a Adri complementar aqui. E eu acho que essa dúvida é muito pertinente, Adri. E a Simone também pode me ajudar um pouco, a Simone também tem bastante, né, experiência de assistência. Mas a sua dúvida é muito pertinente, que eu acho que é a de muitas pessoas, né? É do povo. É do da povo, população. né? Por quê? Porque antes, o serviço social, antes de 1988, da Constituição, não existia política de assistência social. Não existia política como um direito, né? Existia ações pontuais, né, que eram aí de caridade, eram assistencialistas, eram instituídas ali por igrejas, principalmente, né? Acho que as pessoas já ouviram falar sobre a LBV, a LBA, né? Sim. Que eram instituições que tinham um cunho assistencialista e pontuais, né? Para a população. E muitas das pessoas que faziam esse trabalho eram assistentes sociais, né? Lá, vamos remontar aí a 1930, 1950. Então, a assistência social, ela tem essa vinculação um pouco com a caridade, com o serviço social lá de antigamente, né? Que era um pouco disso. Mas, a partir de 1970, né, a própria categoria de assistentes sociais, que começaram a se movimentar e trabalhar pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, pelo direito da população, né? Porque o serviço social era usado para controle da população, para o controle de quem tinha quem que era o dono do dinheiro, né? Sim. Então, e aí controlava os trabalhadores nesse sentido, né? E aí, os próprios serviços sociais, os assistentes sociais como categoria, começaram a se mobilizar pelos direitos humanos, porque havia um movimento, né, mundial, né, com a Declaração dos Direitos Humanos, em 48, e todas as outras convenções internacionais do direito, né, da ONU, ali, todas as manifestações. E, no Brasil, isso estava muito atrasado, né? E aí essa categoria começou a se movimentar, a lutar por direitos sociais, que é isso que é fundamental. Né? E, a partir disso, então, em 1988, nós tivemos a promulgação da nossa Constituição, que é a Constituição Cidadã, que instituiu a política de assistência social. Por quê? Porque nós não temos mais aquele caráter pontual e caritativo. Vou dar isso, vou dar aquilo, vou dar aquele outro, né? Como era antigamente. Hoje, tudo que está dentro do SUAS, né, que a Amanda muito bem colocou,
e segue uma lei, segue critérios, segue normas nacionais, né? Não é a Amanda tá lá na assistência não é e ela dela, não é da Amanda. cabeça da Amanda, né? Ela não pode inventar, ela não pode não pode acordar um dia inventar. e decidir assim, hoje eu quero distribuir flores para todo mundo. Ela não pode, então. Não pode, né? Isso tem... então, a nível nacional, todos os municípios, eles têm que oferecer serviços contínuos, né? Programas que sejam estruturantes, né? Então, se a gente for ver o Bolsa Família, muitas pessoas vão dizer o Bolsa Família é assistencialista porque ele só dá dinheiro para o povo, né? Eu entendo que é um mero engano, né? O Bolsa Família ele é um programa que ele sustenta muitos comércios no município, né? Ele sustenta papelarias, ele sustenta mercados, ele sustenta negócios, né? Porque quem recebe o valor do Bolsa Família para o seu sustento, né? Porque o valor para uma família realmente hoje, né? Nas condições que nós temos, não daria para jogar dinheiro fora, né? Como as pessoas falam. Então, assim, ela vai gastar o dinheiro aonde? No mercadinho, perto da sua casa, no mercado, né? Ali aonde é o seu ambiente de vivência. Então, isso fortalece a economia também, né? Fortalece o serviço que tem. Então, o Bolsa Família é um exemplo, né? De serviço continuado. Nós temos os CRAS, né? Que lá no nosso município são 8 CRAS, onde tem uma equipe que atende a população, que acolhe, tem os benefícios eventuais, né, que são para vulnerabilidades temporárias que as famílias apresentam. Então, é tudo normatizado, né? Cada município pode criar o seu programa específico, mas aí são um plus, né, dentro da assistência. Mas tem itens que são normatizados e que é um mínimo de ter, né? Então, nós temos lá os centros de referência em assistência social, onde as famílias vão procurar, porque elas estão em situação de vulnerabilidade econômica, principalmente. Lá tem os serviços, que são acompanhamento da família, orientação, fortalecimento da função protetiva, auxiliar as famílias no cuidado com seus membros, oferecer serviços de grupo, atividades socioeducativas para as crianças e adolescentes, né, de todas as idades, e outros serviços de acompanhamento que uma família que encontra-se numa situação de vulnerabilidade precisa, né? E aí, quando tem situações de violência, né, que são, né, muitas famílias são afetadas pela violência doméstica, principalmente, né? E aí as mulheres mais ainda, que eu acho que é o nosso foco aqui hoje. Nós temos serviços especializados para atender situações de violência. Peraí. Stop. Não, Stop. deixa eu falar, Meu Deus, que show da Xuxa é esse? Deixa eu falar uma coisa. Não, é que eu preciso parar, porque senão eu vou esquecer. Eu vou esquecer. Você já falou algumas coisas e eu não anotei aqui, eu não trouxe, eu só fiquei prestando atenção. Cadê a caneta? Ali, ó, a Josiane já fez uma listagem lá. Mas fica gravado Não, lá, mas eu não se preocupe. Amor. Pelo seguinte. Tá, você quer escrever? Não, querida, não se preocupe. Não, A gente volta, eu volto ela aqui, eu corto ela aqui, a gente volta com muito amor, carinho e respeito. Pelo seguinte, a Amanda, ela começou a falar, ela passou para ti, você explicou de uma forma maravilhosa como é o funcionamento de uma secretaria de assistência social. E assim, eu gostaria de esmiuçar isso tudo, né? De que forma? Eu sou mãe, eu sou uma mulher, mãe de uma criança portadora de deficiência. Portadora não. Uma pessoa com deficiência. Porque até o linguajar, a forma de se referir a uma pessoa, nós temos que aprender. Nós somos leigos nesse sentido. Então, se eu tenho um filho, né, que é deficiente, eu chego até a Secretaria de Assistência e falo, olha, estou precisando de remédio, existem direitos para o meu filho, para onde vocês encaminham?
dentro da assistência social, né, nós temos os programas sociais que eles muitas vezes acabam tendo valores, né? São benefícios sociais remunerados, né? Então, a família que tem uma pessoa com deficiência e tem um critério de renda ali de até 1/4 do salário mínimo, ela per capita, né, por pessoa na casa, ela pode procurar o CRAS lá de perto da onde ela mora e se inscrever no cadastro único, porque o cadastro único é o cadastro que ele dá direito a todos os benefícios, serviços, programas sociais a nível federal, municipal, é a porta de entrada, né? Para qualquer benefício, serviço, a porta de entrada é o CRAS, né? Porque fica próximo da casa da pessoa. No sentido de precisar de alguma medicação, ou equipamentos de órtese, prótese, muitas vezes fralda, existem uma que são muito segmentada também, porque o SUS ele também tem a função, né, de promoção, proteção e recuperação da saúde, né? Então ele tem que atuar nas 3 frentes de trabalho. Então medicação é responsabilidade da unidade de saúde, da política de saúde, do município, fralda, né? De qualquer leite. Né, fralda, leite, quando é questões de saúde, né, que é bem importante frisar, né? Então, a medicação ela faz parte, né, da saúde, fornecer no item que se refere à recuperação de saúde, né? E aí, dentro da assistência, a gente, né, quando a família não conhece, não sabe como funciona, a gente sempre acaba orientando, encaminhando para a unidade de saúde mais próximo, ou então como que faz os documentos, o processo para fazer a solicitação de tal medicamento. Então, dentro do CRAS, a gente sempre possibilita de orientar a família de como acessar os seus direitos. Né, que eu acho que esse é um dos itens fundamentais dentro da assistência social, é essa articulação com diversos ramos do direito social. Né? A gente acaba conhecendo muito ali, conhecendo um pouco de trabalho, um pouco de saúde, um pouco de cultura, de esporte e lazer, muito de educação, para que a gente possa possibilitar a família de acessar esses direitos que muitas vezes ela não conhece. Né? E é um trabalho conjunto, que acaba envolvendo todos. Daqui a pouco vai preparando sua pergunta, que aí eu vou passar para você, tá? Eu vou fazer agora a pergunta para a Simone e já passo para você, Josi. Aqui em Curitiba, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço onde recebe mulheres vítimas de violência, né? E lá, na cidade de vocês, que tipo de programa vocês têm destinado às mulheres vítimas de violência? Complementando um pouquinho o que a Adri está trazendo, né, da política da assistência social, o CRAM, que é o equipamento que hoje eu coordeno, onde eu trabalho, esse equipamento público especificamente, ele não faz parte da tipificação dos serviços da assistência social. Ele não compõe o rol do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, porque ele é vinculado às políticas para as mulheres. Mas qual que é, muitas vezes, a dificuldade das pessoas entenderem? Tudo é política pública, né? Mobilizações populares, essas reivindicações por direitos, é a partir disso que se constroem as políticas públicas. E a nossa sociedade, ela é dinâmica, ela é viva, ela muda, ela vai evoluindo, né? E a cada passo que a gente dá enquanto sociedade, novas demandas vão surgindo, novas necessidades são apontadas e a gente precisa dar conta disso. Né? Sim. Então, o CRAM, ele é um equipamento que foi criado lá em 2003 para compor a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, que existia na época do governo federal. Né? Depois teve alguns processos aí no país, né, que a gente não vai entrar na questão das políticas partidárias, né, de ideologias, mas teve o impeachment, por exemplo, da nossa presidente Dilma, e aí essa secretaria, naquela época, ela foi extinta. E naquela época também, já em 2014, já estava sendo implementado em muitos municípios do Brasil a Casa da Mulher Brasileira, que fazia parte do Mulher Viver Sem Violência, que era um programa do governo federal. E o CRAM fazia parte desse programa junto com as Casas da Mulher Brasileira. Qual que é a diferença do CRAM para a Casa da Mulher Brasileira? O CRAM é um equipamento que atende mulheres em situação de violência, que faz a orientação dessas mulheres, né, o acolhimento ali de o
que está acontecendo, como o CRAS acontece lá na comunidade, lá dentro dos territórios das pessoas vivem, que é a porta de entrada da política da assistência social para todas as questões de vulnerabilidades, de necessidades, de orientação, de convivência, de função protetiva da família. O CRAM, ele recebe as mulheres para que elas possam entender um pouquinho mais do mundo da violência, para que elas reconheçam que estão inseridas muitas vezes em relações violentas, quais são os tipos dessa violência, quais são as legislações brasileiras que as amparam, falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, sobre o ciclo da violência. Enfim, o CRAM está de portas abertas para essas mulheres, para elas receberem orientação, cuidado, encaminhamentos, E aí a Casa da Mulher Brasileira, ela é um espaço físico que compõe vários serviços dentro das políticas para as mulheres, Até delegacia, né? E dentro da Casa da Mulher Brasileira tem lá a delegacia especializada, a vara especializada de violência doméstica do judiciário. Aí tem esse trabalho que o CRAM faz, que é o atendimento psicossocial, de orientação, de receber essas mulheres para entender o que está acontecendo e avaliar o que ela necessita, ela e os seus filhos, dentro da realidade que ela está vivendo, sempre respeitando o direito daquela mulher ao que ela quer fazer, o que ela pode, o que ela consegue, o que ela dá conta, sem impor nada, sem julgamento. Esse é o grande papel desse atendimento que a gente faz dentro do CRAM e da equipe psicossocial dentro da Casa da Mulher Brasileira. Lá na Casa da Mulher Brasileira também tem um acolhimento provisório, Então, aquela mulher que, de repente, sofreu uma situação de violência, está ameaçada de morte, não tem, naquele momento, rede de apoio familiar ou comunitária, não tem para onde ir, se voltar para casa, está em risco de vida, aí ela fica acolhida ali por um período curto, até que sejam feitos trabalhos para que ela possa estar segura com os seus filhos, com o seu núcleo familiar, livre de violência. Então, essa é a diferença da Casa da Mulher Brasileira para o CRAM. E lá em Araucária, a gente tem o CRAM, que atende as mulheres em situação de violência, e nós temos também o CREAS, que é um equipamento da assistência social, que está tipificado no SUAS, que atende também meninas, adolescentes e idosas em situação de violência. Lá no município de Araucária, por uma questão de organização da rede de atendimento, a gente dividiu os públicos. Então, o CREAS atende as meninas, as crianças, as adolescentes e as mulheres idosas em situação de violência, e o CRAM atende as mulheres de 18 a 59 anos. Mas todas as mulheres que sofrem violência são atendidas no município dentro desses dois equipamentos, CREAS e CRAM, que são serviços especializados. Mas todos os serviços da rede de atendimento, que a gente chama de rede de proteção, eles atendem mulheres em situação de violência. As unidades básicas de saúde precisam estar preparadas e estão preparadas para acolher estas mulheres e orientar e encaminhar para o serviço especializado, os CRAS, as escolas, todos os equipamentos públicos recebem essas mulheres, pelo menos para ouvir elas. Qualquer ponto desses é onde as mulheres podem pedir ajuda. Muito bem, muito bem. E acho que é importante até colocar, que nós também temos, um serviço de acolhimento para as mulheres que estão em situação de risco, de morte, digamos, que sejam para ser acolhidas, para ser protegidas, depois de uma violência, se for uma necessidade, elas também têm um equipamento que faz o acolhimento integral dessas mulheres. Lá em Araucária a gente tem um equipamento próprio, que é da prefeitura, que faz o acolhimento dessas mulheres com seus filhos, Que maravilha, estão de parabéns. Belíssimo trabalho. Tem que destacar, Adri, que a mulher, acho que você veio falando agora, Simone, que a mulher tem o receio, o medo de relatar a violência, de para onde que ela vai. Então, o serviço público, a política, vamos aqui focados que a gente está na política da mulher, ela é assistida, ela pode não ter o medo, ela pode saber que ela vai estar segura, vai estar protegida, tanto ela como seus filhos, indiferente se é 1, se é 2, se é 3, se é 4. Então, que o sistema público, a política pública da mulher, aí entra a política pública da assistência social, a da saúde, a educação, o trabalho que a Simone destacou aqui, que é a rede de proteção, funciona. Então, ela pode se sentir segura, que ela pode procurar o CRAM, que ela vai ter toda a informação, todo o conhecimento, os direitos dela, o sigilo, os direitos preservados, a garantia do direito acontecendo. Então, tanto para ela como para os filhos dela.
Então, é uma forma do enfrentamento. Esse é o enfrentamento, que a mulher tem que se sentir segura dentro do município. E isso acontece na nossa cidade. Que maravilha. Josiane Mota, sua pergunta para as Minha nossas perguntas convidadas. para as suas convidadas. Eu estou aqui só de... Hoje você está aqui, então é nossas, nossas. Ela até fugiu aqui para mas eu acho que eu achei. Amanda, hoje você está à frente, né, da Secretaria da Assistente Social. Quais são os principais desafios dessa pasta? Bastante, né? Bastante. Assistência, ela é, direto que eu falo, o Obras, ele constrói lá o CEMEI, constrói asfalto, né? Sim. Você vê o serviço acontecendo, o projeto, né, ali acontecendo, Sim. desenvolvendo o trabalho deles. O nosso trabalho na assistência são pessoas. Correto. Então, assim, eu aprendi, né, ouvindo toda a equipe técnica que a gente tem, que é excelente. E conhecimento da vida, assim, entende o quê? Que assistência social transforma vidas. Então, qual que é o desafio da assistência? É saber que hoje aquele usuário que entrou no serviço, né, que está ali passando por algum momento que precisa seja só uma informação, como a Adri colocou, de uma medicação, né, que não entra na nossa pasta, entra na saúde. Mas a informação que ele teve segurança do conhecimento e vai ter um resultado final que ele vai alcançar lá na saúde. Ou que um menino que está com uma medida socioeducativa, que está passando no CONSE, mas ele vai transformar a vida dele. Sim. Então, qual que é o desafio da assistência social? É que aquela pessoa passe temporariamente por aquela situação junto com a gente e transforme a vida. Sim. Né? Meninos e meninas têm um projeto de vida, né? Que eles tenham ali uma outra visão do mundo, do empreendedorismo, da geração de renda. Então, a assistência, eu vejo hoje que a gente atende essas pessoas que a mãe, a avó, já passaram pelos serviços da assistência, como de todos, né, do setor público. Sim. E aquilo culturalmente é normal, né? Por exemplo, uma menina que engravida muito cedo, né? É um caso que já ocorreu, que a avó já teve também aquela questão familiar mesmo. Então, é isso que a gente precisa mudar. Então, eu entendo que o desafio da assistência é transformação e prevenção. A gente falou aqui sobre o enfrentamento de violência, o CREAS, que é o serviço especializado, mas acho que o desafio, né, Adri, é prevenir, é o cuidado. Prevenir é o cuidar. É, a prevenção. É o sim. desafio, acho que, da assistência social e entender que a gente trabalha em rede. Sim. A gente precisa do serviço de outras secretarias. Correto. A assistência não anda sozinha, porque a assistência trabalha com a mulher, com o homem, com a família. Então, acho que o desafio é todos os dias, né, meninas? E, meninas, como é que é lá em Araucária a questão da informações? Como que essas informações estão chegando para as mulheres que realmente precisam? Porque a gente sabe que quando ela está sofrendo uma situação de um abuso, aquele homem, ele tira ela do mundo da informação. Então, ela não tem acesso ao celular, ela não tem acesso à internet, muito menos, porque ela nem celular ela vai ter. Ele coloca ela numa dificuldade assim, de brigas com a própria família, né? Dizendo e fazendo ali as suas intrigas, suas fofocas, para que uma cunhada brigue, para que não tenha mesmo esse... Como é que vocês fazem esse trabalho da informação? A gente tem várias frentes de trabalho e uma das nossas grandes desafios é realmente que essa informação chegue a né? quem mais precisa. Sim. Né? Então, a gente tem algumas estratégias Correto. que nós utilizamos. Vou falar um pouquinho mais do público de mulheres em situação de violência, que é o que eu trabalho hoje, que é o meu desafio, né? Então, realmente, a gente se depara com algumas situações, como você falou, Josiane, de homens que são hipervigilantes, que cercam essa mulher, cerceiam todas as relações saudáveis dela, com familiares, com amigas, com vizinhas, para que ela não denuncie. Né? Então, isso já é um modus operandi que a gente chama dos homens que têm essa tendência de cometer violência, de serem manipuladores, controladores, e muitas vezes ela se vê ali sem saída. Né? Então, quais são as estratégias que a gente utiliza? A Amanda bem falou que a assistência não anda sozinha. Sim. E a política da mulher não anda sozinha também, né? Tanto que ela é uma política transversal. Todos os atores sociais estão envolvidos. Então, a gente conta muito com colegas de outras secretarias, por exemplo, a saúde. As agentes comunitárias de saúde, elas são grandes parceiras e apoiadoras. Muito aliadas. Parceiras mesmo do nosso trabalho, a gente conta muito com elas. Por quê?
Porque elas são aquelas pessoas que estão na comunidade, Sim. que conhecem as famílias, que entram nas casas, né? E que sabem que aquela mulher está sofrendo violência. Porque a gente está trabalhando também para mudar essa cultura de que em briga em marido e mulher ninguém mete a colher. Nossa, eu sou indignada com essa Né? frase, né? Meu Deus do Então, céu. a gente diz, não, a gente mete a colher, sim. Eu digo que eu meto a polícia. Exatamente. Porque daí eu sempre digo aqui no meu programa, meninas, Vamos utilizar. não, Perfeito, não, vamos mudar. eu digo assim, eu não vou me meter porque eu não sei como é que aquele homem pode tentar a agressão até comigo, né? Então, o que eu faço? Eu digo, eu já fiz isso, tá? Eu ver a situação do vizinho e eu olhar ali, quando eu vi que ele ia agredir ela, além de eu estar filmando, eu chamei a polícia no ato e fiquei para fora do portão, porque ele não abriu o portão, aguardando a polícia chegar. E Então, isso e é e é fundamental. o meu vizinho grudado parede com parede, tá? Então você imagine como ele me ama hoje, né? Ah, amor eterno. Quando ele Bom, sai, mas não te ama. quando ele Amor sai do eterno. carro, quando ele sai com o carro, eu espero ele sair, porque eu falei, esse homem vai passar o carro por cima de mim, gente. E é nesse ponto que eu queria chegar, falando dessa questão né, dessa frase que ficou tão conhecida e que hoje a gente usa exatamente a nosso favor, né? A gente usa como um jargão aí para propagar as informações. Sim. Os vizinhos, as amigas, as pessoas da igreja, né, tem que denunciar, sim. Não precisa se expor. Existem meios de denunciar anonimamente. Existe o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos da Presidência da República. Tem o 180, tem o 181. Existem mecanismos de denúncias anônimas onde você não precisa se identificar Sim. e se colocar em risco. Existe o 153 nos municípios, que é da Guarda Municipal, 190 da Polícia Militar. São caminhos que você tá sabendo, tá suspeitando, tá achando estranho, onde a fumaça a fogo. Ah, sim. Denuncie. Grita, chama, porque aquela mulher, às vezes, ela está nessa situação de que ela não consegue, não pode, não tem condições. Então, como que a gente faz para chegar à informação, principalmente para essas que têm mais dificuldade? A gente conta muito que as pessoas tenham essa consciência e denunciem. A gente conta com as colegas, como eu disse, né? Tanto Sim. as ACS, né? As agentes comunitárias de saúde, como as colegas dos CRAS, assistentes sociais, psicólogas, educadoras sociais, porque dentro da assistência social a gente tem uma categoria de profissionais que são os educadores sociais, que fazem um trabalho de base mesmo, né? Que Sim. também estão fazendo esse trabalho de busca ativa, né? De... Como é que chama aquele serviço do CREAS lá? Abordagem social. Às vezes as palavras fogem da mente da gente, né? Foge da mente delas, que conhecem todas as siglas. Imagine a nossa, que não Imagine a conhecemos nossa, nada. né, amiga? A gente Como é usa que bastante fica isso? sigla, né? Aí parece que é uma outra linguagem. Então, a gente tem que tomar até cuidado quando está falando com a população. É isso mesmo. Para a gente não ficar usando linguagem técnica que ninguém entende. É. Isso é outro desafio que a gente tem, né? Então, a gente tenta também sempre colocar em palavras que qualquer pessoa possa entender Sim, o sim. que é o significado daquilo, né? Sem usar palavras técnicas, né? E a gente, uma das coisas que a gente faz como estratégia, principalmente quando veio a pandemia, que nos preocupou muito porque as mulheres iam ficar em casa com seus agressores, Sim, né? sim. Como que vai ser isso? Os serviços fechados, as pessoas em casa, a gente sabe que a violência vai aumentar, Sim. porque as pessoas vão beber mais, as pessoas vão estar desempregadas muitas vezes, e não que uma pessoa que bebe comete violência, não existe isso, mas a gente sabe que existem alguns agravantes, né? Alcoolismo, dependência química, desemprego, estresse, eles são agravantes em situações de violência. Não Sim. são determinantes, mas são agravantes, né? Então, o que a gente fez? Em parceria com a Segurança Pública do município, com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, a gente combinou que todos os atendimentos do 153, do 190 de violência doméstica, eles encaminhariam para a gente os boletins de ocorrência para que a gente pudesse fazer a busca ativa dessas mulheres. Então, a gente tem várias estratégias de buscá-las, de entrar em contato com elas de forma segura, sem colocá-las ainda mais em risco. Né? Nossa, Para quê? perfeito. Porque a gente entendia assim, Perfeito. a gente tendo ali uma notícia Sim. de que um vizinho denunciou, né? Ele escutou alguma coisa estranha, ele fez o seu papel de cidadão, Sim. ele denunciou, a polícia foi lá, a guarda municipal foi lá, mesmo que aquela mulher naquele momento ela tenha negado para a gente Isso. segurança, a violência, aquele boletim está registrado e ele vai chegar para a gente. A gente, de forma técnica, estratégica,
né, avaliando cada caso, indo em busca de informações com a rede também de atendimento, se conhece aquela mulher, se tem algum registro de outras coisas, a gente faz a abordagem dela. Se a gente entende que é um homem hipervigilante, que se a gente mandar uma mensagem, se a gente ligar, ou se a gente for fazer uma visita domiciliar, ela vai estar em risco, a gente marca um atendimento na unidade de saúde, a gente articula com os colegas da Olha que saúde, maravilha. a gente marca um atendimento fake, que a gente brinca, né? E aí, quando a mulher chegar lá na unidade de saúde, a gente vai estar dentro do consultório do médico esperando ela, para a gente poder se apresentar para ela, explicar quem a gente é, falar sobre o serviço, né? Deixar ela se sentindo à vontade, porque a gente também não impõe nada. Muitas mulheres, às vezes, têm medo de procurar um serviço especializado, porque elas acreditam que elas vão ter que, naquele momento, tomar uma decisão, às vezes, de romper, de divorciar, e ela não está preparada naquele momento para isso. Ela não tem suporte. Porque ela não tem assim suporte, mesmo, né? porque ela, muitas vezes ela não teve formação profissional, não teve formação escolar pela própria situação de violência. Sim. Ela foi afastada, ela foi excluída de tudo. Então, existe um processo. E isso que a gente sempre fala para todo mundo. Não existe critério. Vá lá para se informar. Sim. Mesmo que a tua estratégia seja falar que é uma amiga tua que está passando por aquilo. Mas vá em busca da informação, que a gente atende cada mulher individualmente. Não existe um protocolo único para todos os atendimentos. A gente avalia caso a caso, a necessidade específica particular daquela mulher, daquela situação, e a assistência social, porque hoje o CREA está dentro da assistência, embora ele seja o equipamento da política da mulher, que é uma política transversal, né? É responsabilidade de outras políticas públicas também, né? Sim. A gente vai encontrar a melhor forma de ajudar aquela mulher, de auxiliar aquela mulher a se fortalecer, se reconhecer, muitas vezes, se dar conta do que ela está vivendo, porque muitas mulheres ainda acham que violência somente é física, a que deixa marcas, e não é. Existem outras formas de violência que a gente pode falar, né? A violência psicológica, a violência moral, patrimonial, a violência sexual, que a gente pode falar e explicar, né, o que é cada uma dessas violências. Sim. Outras violências também que são que acontecem na rua, né? Que são, por exemplo, a importunação sexual, que acontece muito nos coletivos urbanos, dentro dos trabalhos das empresas, o assédio sexual. A gente atende também essas mulheres, porque são violências. São violências. E elas impactam a vida das mulheres. E impactando a vida das mulheres, impacta a vida de toda a sociedade. Sim. Porque a violência doméstica, ela já é entendida hoje como um problema de saúde pública, né? Porque a mulher que está em situação de violência é uma mulher que ela vai estar impactada em todos os aspectos da sua vida. Sim. Ela não vai ter energia para conseguir se dedicar ao mundo do trabalho, ela não vai conseguir se dedicar na educação dos filhos. Aquelas crianças estão presenciando e vendo violência. Isso também é uma violência contra elas, mesmo que não seja diretamente a elas direcionada, mas elas estão presenciando. E isso afeta o desenvolvimento das crianças. Hoje já se tem esse entendimento de que criança que presencia violência está sofrendo uma violência psicológica. E a gente tem estudos científicos que apontam para a violência transgeracional, que vai passando de geração a geração. Aquelas crianças que cresceram em lares violentos aprendem com os seus pais, com os seus educadores, com suas figuras de autoridade, o jeito de ser adulto, o jeito de ser homem, ser mulher. Os meninos aprendem muitas vezes que conflito se resolve com violência, que menina abaixa a cabeça e obedece, e as meninas às vezes aprendem que ser mulher é obedecer, realmente abaixar a cabeça. Até que a gente teria que fazer uma educação também nas escolas, né? Trazer uma educação, um olhar diferente para os nossos adolescentes, porque geralmente é isso. Hoje a gente vê meninos de 15, 16 anos já mandando na vida da namoradinha ali, com momentos de cuidando muito do celular, tomando o celular delas, falando da roupa delas, e isso acontece nas aulas, nas salas, nas faculdades também. Exatamente. Então, teria que fazer uma... E eu acho que é importante que a Josiane traz, que dentro da Lei Maria da Penha, né, e de outros, inclusive teve uma declaração de enfrentamento... agora eu não lembro direito, mas é uma fala que foi... Uma convenção da ONU em relação ao enfrentamento à violência, que traz, né, foi assinado, ratificado em 2022 ali,
e que traz uma normativa para se trabalhar essas temáticas dentro da Sim, escola, tem que né? ser Traz trabalhado. diretrizes Isso. na base da educação, né? E às vezes a gente vê sendo trabalhado, mas de forma muito superficial, pontual. não. Ai, só porque tá obrigatória. Vamos fazer uma atividadezinha lúdica aqui. E que eu acho que isso não é aprofundado Não é dentro do não. ambiente escolar, né? Porque as crianças vão para o ambiente escolar com aquela história que ela leva de dentro de casa, Isso. né? E que muitas vezes a gente só vai conseguir transformar essa cultura que nós temos hoje a partir de um investimento muito massivo na educação, né? É isso. De um investimento que Massivo em conjunto. não só na criança, né? Mas nos adultos também. Exatamente. Né? E às vezes eu não vejo, né, o que a Lei Maria da Penha traz para se trabalhar nos ambientes escolares, né, a temática da violência, a temática da mulher, de proteção dos direitos, às vezes não são trabalhados de forma mais aprofundada, mais crítica, ou mais reflexiva dentro do ambiente escolar, né? E isso é muito importante se trazer, porque a gente precisa realmente investir nisso, Na né? educação. Investir na educação na também. educação, Uhum. porque hoje quantos jovens estão vindo e tendo essa ideia de que o não, porque para eles não existe o não, né? Porque a gente está tão interligado com a internet, que é importante, mas a gente está muito interligado a ela. Então, é tudo muito rápido, né? Você vê que você faz um Pix, você compra uma roupa, você pede um iFood, você pede um Uber, você faz várias coisas como tudo. Então, está tudo muito no imediato, tudo imediatismo. Quando eu levo um não, eu não vou aceitar esse não. Eu não vou aceitar que você me aceite. Não. É mais Eu ou não vou menos aceitar. isso. Eu tenho uma historinha para contar rapidamente que me passaram. Hoje, lá na cidade de Araucária, a atual presidente do Conselho da Mulher do município é cria desse trabalho da cidade de Araucária, né? Então, não sei. Eu sei te dizer, Ninguém que- conhece. que foi muito Quem interessante, porque assim, a presidente do No Conselho final do da programa Mulher, você conta o que é. eu conto quem é no final do programa. A presidente do Conselho da Mulher da cidade de Araucária, ela estava num relacionamento abusivo por 24 anos, né? E era interessante porque naquele período ela tinha sido honrada sei como sendo quem uma é. chefe de cozinha muito bem Ai, meu reconhecida. Deus do céu. Você acredita? E sabe o que foi mais interessante? Que ela virava a noite trabalhando, né? E quando ela chegava em casa, ela ouvia vários nomes. Tipo, onde é que você estava? Sua vagabunda, sua vadia, sua isso, sua Violência aquilo. psicológica. Violência psicológica. Vão registrando aí. E ela ouvia esse tipo de Tava me coisa. traindo, né? Exatamente. Violência moral. E aí, além disso tudo, ele não ficava faceiro e ele batia nela. Batia Violência mesmo. física. E ela ficava muito acuada, com medo de que os filhos vissem. Porque ele tinha um perfil, a meu ver, era um perfil psicopata. Por quê? Porque para os filhos, ele era aquele pai que, enquanto essa mulher estava trabalhando, ele cuidava da casa, ele cuidava dos filhos, levava os filhos para brincar e tudo mais. Mas quando a mulher chegava dentro de casa, ela sofria tudo isso por parte dele, né? E antes dela se tornar uma grande chefe de cozinha, olha só que interessante. Antes dela se tornar uma grande chefe de cozinha, ela tinha trabalhado numa agência de empregos, área de recursos humanos, e mesmo sem ter formação, ela ficou durante 9 anos e se tornou gerente, né, dessa agência de empregos, fazendo colocação de mulheres na área doméstica, hotelaria. E foi muito interessante, porque automaticamente esse homem ele vivia desempregado. E era ela quem mantinha a casa e tudo mais. Aí, certo dia, ela comprou... É financeira? Vão falando. Patrimonial, violência patrimonial. Violência A patrimonial. violência patrimonial é quando ele se apropria das suas coisas, ele utiliza o seu dinheiro, ele não deixa você usufruir da sua remuneração, ele estraga as suas coisas, rasga as suas roupas, agride os seus animaizinhos de estimação para te atingir. Ai, que horror. Tudo isso é violência patrimonial. Ai, que Rasga e destrói seus documentos. Então, e daí, ela comprou uma máquina de cortar grama, porque tinha um quintal muito grande, né? E aí, ela viu que aquela máquina de cortar grama nunca tinha sido usada. E um mato alto. Então, ela comprou justamente para não ter que pagar mais jardineiro.
E ela chegou para ele e falou bem assim, escuta, você vai cortar essa grama quando? Aí ele disse assim, eu comprei essa roçadeira para você que não tem qualificação como eu tenho. Para você que não tem educação e estudo que eu tenho. Não para mim. Porque eu estudei e eu não preciso disso. Isso é para você. Olha só que humilhação. Mas, enfim, certo dia ela descobriu que havia na avenida da cidade uma pequena sala onde se falavam sobre proteção à mulher, a questão de violência e tudo mais. Ela foi até lá. E interessante, Simone, que era você. Olha, quem poderia prever? Diria que isso foi em fevereiro, março de 2018. Exatamente isso. E aí, ela começou a perguntar que tipo de trabalho era feito. E você começou a abrir os olhos dela e a dizer que ali vocês cuidavam de mulheres vítimas de violência. E começou a falar mais a respeito, que você era psicóloga e que tinha um acompanhamento, né? E que toda mulher, ela precisava entender que ela podia sair daquela situação e que vocês estavam ali para ajudar. E você a convidou para participar de um grupo que estava recém-iniciando, que era um conselho da mulher. E hoje ela é presidente dela, ela está, né, como presidente desse conselho. E ela me disse o seguinte, que a fala que você fez no dia para ela fez toda a diferença na vida dela. Eu vou te dizer exatamente o que foi que você disse para ela. Ela falou assim, pois é, eu tenho uma amiga minha, sabe aquela história da amiga que está passando por isso, por aquilo, por vergonha que as pessoas soubessem, né? Eu tenho uma amiga minha que está passando violência com o marido faz isso, o marido faz isso, o marido faz isso, o marido faz aquilo. Aí você disse assim para ela, Lei Maria da Penha. O que ele está fazendo é crime, ela tem que denunciar. Você precisa falar para essa tua amiga que ela não está sozinha. Que ela sozinha, ela pode se achar fraca, mas eu estou aqui. E existem outras mulheres também dispostas a ajudá-la, né? E isso fez toda a diferença na vida dela. Você vai fazer eu chorar? Não é ideia, não é ideia. Mas é para contar Como que nós muitas temos vezes... mulheres incríveis, né? Exatamente. Mulheres que orgulhosa. apoiam. Eu fico, chorar de alegria. Aqui aí é aquilo que eu e a Adri falamos e eu fico muito feliz porque quando o diretor falou que eu teria que receber a Adri no meu programa, eu falei, não, claro. Ele falou, não, porque como é mulher, então eu quero que você faça a entrevista com a Adri. Eu falei, com certeza, me passa o telefone da Adri que eu já entro em contato. E aí a gente entrou em contato. E desde que ela veio até ao programa da rádio, a gente criou um vínculo muito bonito de amor e de carinho. Graças eu digo para ela, a gente não é aquela pessoa que fica o tempo todo ali, oi, porque ela tem muito compromisso, e todas nós. Mas quando a gente pode estar se apoiando, estar falando, estar em lugares como... Eu gosto de levá-la elas em lugares onde tem mulheres que também estão ali pelo mesmo propósito, gente, que é realmente a união e estarmos com mulheres e apoiar mulheres. Mulheres então, apoiando outras mulheres. Lá em Araucária, vocês estão muito de parabéns e que isso tinha que transcender para o mundo e não só ali em Araucária, né? Sim. E nós agora... Eu acho que a Adri, né, ela tem um trabalho fantástico, né, de empoderamento feminino. Tem uma história incrível, Mas, então, né, de a história Araucária. dela Eu admiro ela há isso muito aí. tempo, Eu né? acho A bom, Adri não é esperava outra fantástica. coisa. Quero deixar bem claro isso. A Adri é inspiradora, né? Mas você sabe que o interessante disso tudo é que essa presidente do conselho, ela deixou de ser uma chefe de cozinha? Não. Uma vez chefe de cozinha, você vai ser sempre uma chefe de cozinha. É uma delícia. Imagina ter uma pessoa que é chefe de cozinha Pois do meu é. lado. Mas abriu os olhos dela para entender que ela não podia se limitar. Sim. Porque muitas vezes a mulher se limita, mas eu não Isso. posso, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então, a fala que a Simone fez na época fez toda a diferença, Sim. sabe? Então, tipo assim, eu posso, eu vou e bora lá. Então, deixou de ser somente chefe de cozinha. Hoje ela é embaixadora de uma instituição, hoje ela é radialista, hoje ela é conselheira nacional do Marco da Criança, hoje ela faz parte do Comitê de Ética e Pesquisa da Unifacear, hoje ela está fazendo um monte de outras coisas que nem dá para falar. Mas o mais interessante é que ela replica tudo que ela ouviu. Então,
hoje ela se tornou uma palestrante. Olha, eu vou dizer que é uma grande, porque a gente tem que declarar para que aconteça. Declarar e bater palma. Uma assim, das maiores palestrantes desse Brasil, tá? E todas as vezes, quando ela fala a respeito de saúde, porque ela trabalha com mulheres pacientes oncológicas, ela descobriu, através de estudos, né, por ser voluntária em hospitais, que um dos grandes fatores para que se desenvolva um câncer em uma mulher é justamente o fator psicológico, os maus tratos, a violência. O não falar. O não falar, O não se aceitar. sabe? O não procurar ajuda. E isso é um câncer que não somente se desenvolve na mulher, mas na família inteira. Sim. Porque muitas vezes ela fica com aquele companheiro pensando nos filhos. E os filhos estão ali sofrendo. Porque qual filho que quer ver a mãe apanhando? O pai apanhando, o pai batendo na mãe, sofrendo o tempo todo. Então, eu estou querendo dizer isso para honrá-las. No sentido de, quando nós escolhemos uma profissão, um caminho para seguir, nós sabemos os desafios que vamos encontrar no dia a dia. Mas como é importante a gente olhar e falar bem assim, tá vendo essa pessoa aqui? Eu faço parte dessa história. Isso é demais, sabe? E eu fico muito feliz. E essa minha amiga, ela disse assim que é tua fã. Falou que é a sua fã, que você é minha braba. Falou que você é a brabona. Falou, brabona, eu sou conhecida como uma pessoa braba, mas é que a gente não faz nada sendo passiva na vida, né? Então, isso é reflexo, muitas vezes, se vê, né? As mulheres, quando elas são engajadas, de enfrentar, de lutar, de falar, de se impor, elas são brabas. Os homens, eles são o quê? Poderosos. Exatamente. Quando eles têm o mesmo perfil. A gente, quando é assim, a gente é a louca do a rolê, louca. ou a gente é braba. Compensada, A gente é né? compensada, Agora- tá na TPM. Mas não. isso. E muitas vezes a gente tem que Agora tem fazer uma pergunta pra fala ela, que mais eu quero ver se ela sai agressiva, dessa. porque senão, se a gente não se impor de uma forma mais Bruta, bruta, direta. incisiva, a gente não é ouvida. Você já Né? sofreu Amanda falou violência? isso ontem pra mim, né, Amanda? Olha quantas coisas que a gente fala aqui, ninguém presta atenção, mas quando é um homem falando, todo mundo para e fica olhando. Exatamente. A pergunta dessa minha amiga é: você já foi vítima de violência? Eu, Simone? É. Já de várias. Eu fui casada, eu tinha 20 anos e eu sofri todos os tipos de violência. Violência física, violência psicológica, violência sexual. Eu fui afastada do meu núcleo familiar. Eu fui morar em outra cidade, eu casei, fui morar em outra cidade, tive que transferir a minha faculdade para essa outra cidade. E aí, cada vez que eu ligava para minha casa para falar com meu pai e com a minha mãe, ele ficava na extensão ouvindo, porque ele tinha medo que eu contasse as coisas que ele fazia comigo. E eu vivia marcada, cada vez que meu pai e minha mãe vinham me visitar, eu estava com roxos pelo corpo. Aí eu mentia, porque eu tinha medo que o meu pai... Eu sabia que se meu pai soubesse, ele matava ele. Ele matava e eu não queria ver meu pai preso por conta disso. Então, eu aguentei. Aí eu pensei assim, bom, agora eu vou aguentar até eu terminar a faculdade, porque eu quero me formar, e eu vou voltar para Curitiba, eu vou voltar para minha casa, mas eu vou voltar formada, eu vou terminar a faculdade. E aí eu vou pôr um ponto final nesse relacionamento. Foi o que eu fiz. Só que daí eu não aguentei terminar a faculdade. Faltavam uns 3 meses, eu falei, não, chega, vou embora. Fui morar com umas amigas do lado da faculdade, né? E aí terminei a faculdade e voltei para casa. E eu sempre falo que, diferente da maioria das mulheres da minha época lá, 20 e poucos anos atrás, hoje parece que 20 anos é pouco tempo, né? Mas assim, a sociedade ela mudou muito nesses 20 anos. Quando eu sofri violência desse meu ex-marido, que hoje ele já é falecido, né? Não existia a Lei Maria da Penha. Não se falava de violência doméstica como se fala hoje na TV. E, inclusive, violência doméstica era tido como o menor potencial ofensivo. Isso. Os homens, eles pagavam uma cesta básica como pena quando pagavam, né? Até porque, assim, a palavra da mulher era sempre desacreditada. Sim. Né?
Então, Ela você... provocou aquilo, né? alguma coisa você Alguma fez. Apanhou porque pediu. alguma Ela- coisa E provocou. você fez, Foi a roupa, exatamente. Foi alguma coisa. Então, naquela época, assim, não era muito bem visto também a mulher divorciada, a mulher separada, Isso. né? Então, na minha família, realmente tinha muita... A gente é fruto da cultura que Da a gente cultura. vive, que é machista. É patriarcal. Minha família não é diferente, né? Hoje já se olha muito diferente para isso. Mas assim, separada, uma mulher separada, né? E aí eu pensava isso, né? Como que a minha família vai me ver? Como que vai ser isso? Porque todo mundo fala, não, tem que ficar no casamento, tem que manter o casamento. Gente, para mim foi tudo diferente. A minha família falou, pô, finalmente você se separou desse traste. Teve o apoio. Né? Eu tive muito apoio. Eu sou muito grata ao meu pai, à minha mãe. Minha mãe é falecida. Meu pai me apoiou. Ele falou, não, eu quero minha filha de volta em casa. Não me importa. Eu quero a minha filha de volta em casa porque eu sei. Ela mente para mim, mas eu sei que ela sofre violência. E eu só não faço nada porque eu acho que ela não quer isso de mim. Então, assim, eu tive muito apoio. Mas, diferente de mim, muitas mulheres não têm esse apoio da família. Porque Isso é ainda fato. muitas famílias estão presas nesse Sim. conservadorismo, Sim. muitas vezes em crenças religiosas, achando que isso é pecado, que separar é pecado. Isso. Infelizmente tem. A gente não quer falar mal de nenhuma crença religiosa, não é isso. Mas é que a sociedade ela está mudando. E aquelas pessoas que realmente ficam com receio do que o outro vai dizer, o outro não está na tua pele. O outro não está sofrendo violência com você, por você. Então, a gente precisa se despojar de muitas coisas. Por isso que eu digo, não é fácil. Eu nunca digo para as mulheres que me procuram, que procuram um CRAM, que é fácil, que é um processo fácil. Não é. Não. Seria mentir, seria leviano dizer que é fácil. Não é. Mas é possível. E se você não tem ajuda familiar, se você não tem rede de apoio comunitária, você tem uma rede de apoio de profissionais. Essa é a nossa missão de vida. Muito para além de um trabalho, para mim, é uma missão de vida. Eu digo que eu estive dos dois lados. Eu já estive do lado daquela pessoa que sofreu a violência, numa época em que não se existia absolutamente nada, nem Lei Maria da Penha, nada. A mulher era responsabilizada pela violência que sofria, hoje ainda é. A gente ainda luta muito, um dos desafios é a gente trabalhar essa questão, né, de mudança de mentalidades, e é um desafio mesmo que a gente precisa enfrentar de frente, né? Mas eu consegui. Que bom. E hoje eu estou do outro lado, né? Hoje Que eu estou do bom. lado daquela mulher que quer ajudar outras mulheres, que estende a mão, né, para que pessoas como essa sua amiga, que é minha fã, que eu acho que eu sei quem é, eu também sou fã dela. Ela vai ficar feliz em saber. Também sou muito fã dela. É possível, nós somos histórias de sucesso, digamos assim, né? Isso aí. Mas não foi Que é fácil, possível. não. Não foi fácil. Case de sucesso. Não foi fácil. Depois desse relacionamento, eu caí em outros relacionamentos furados. Olha, tá aí uma né? dica. Porque Já vou existe um passar... processo, né? É um processo. É um processo. Já vou passar a mesma pergunta para você, mas antes me passou uma ideia. Eu acho que eu vou sugerir para essa sua amiga lá do Conselho da Mulher criar no Instagram do Conselho os casos de sucesso de mulheres. Exatamente. Eu acho que é importante a gente publicizar tudo isso para que outras mulheres vejam, puxa vida, ela passou por isso, é possível, sabe? E dizer, conte comigo, que depois você vai falar. Né? Conte comigo. Secretária, você já foi vítima de algum tipo de violência? Com certeza, Adri. Violência emocional, física, eu nunca sofri nenhum tipo de violência. Mas eu acho que é difícil uma mulher que não tenha sido vítima de algum tipo de violência. Exatamente. De alguma violência. E a violência não a gente fala muito da violência. As pessoas ligam a violência ao companheiro, né? Ali do momento, mas existe violência na sociedade, na família. Sim. Né? Então, assim, Sim. nós mulheres, a gente passa constantemente por grandes desafios. Né? A cantadinha na rua. Né? Né? Umas mais, umas menos, né? Assim, mas sofre sem violência. Sim. Todas nós, né? Eu já passei por sim. diversas. E a gente acho que o nosso papel aqui hoje acho que é essa mudança. A mulher, falando tipo do CRAM, as mulheres veem o CRAM como o enfrentamento da violência lá, porque às vezes ela não quer nem entrar lá para não mostrar que elas
né? Ai, vão achar que eu sofri uma violência. Ainda tem esse tabu, vergonha. essa vergonha. Então, o que a gente entende hoje? Que a gente tem que mudar a nossa entrada na cabeça das pessoas, na vida das pessoas. Né? Então, primeiro, a gente tem que ir lá fazer com que as meninas, os próprios meninos também, tenham uma visão de presente e de futuro diferente. Né? Então, ver que a gente... Então, veja tantas experiências, né? Tantos conceitos. A gente é criada numa sociedade onde a mulher casa, não separa. Né? A maior parte é esse conceito. E que é uma mentira. Então, hoje a gente está tendo conceitos de famílias diferentes. Sim. Né? Então, não é mais aquela família margarina que a mulher tem que ficar lá. Que nunca existiu, né? Não existe, né? Esse conceito. Né? Então, a mulher tem medo, tem vergonha de separar, porque a nossa sociedade é injusta. O nosso vínculo de amigos é injusto ainda, né? Sim, sim. Né? Nós, muito. mulheres, nos auto-julgamos ainda. Isso mesmo. A gente está aqui falando sobre a questão de violência, e às vezes mesmo a gente se pega, às vezes, em círculos de amizade nossos, de trabalho, de social, ainda nesse enfrentamento Fazendo do julgamentos, julgamento, das opiniões aí diversas e tão maldosas sobre outra mulher. Então, eu entendo hoje que a gente tem que... Como a gente já sofreu e sofre ainda, porque, né, todo dia a gente tem. Né? A gente tem o desafio social, no mercado de trabalho, na vida mesmo. Assédio. A dois, o assédio, né? Então, a gente tem... Eu mesma sou casada há 23 anos. E a gente, às vezes, tem que falar, peraí, né? Quase Pera boda aí, de né? prata já, hein? Quase. Né? Então, a gente se dá muito bem, mas às vezes tem que falar, Sim. peraí, que o Ó, teu o meu limite limite. aqui, o meu é teu. Então, mas por quê? Porque o dia a dia, ninguém é fácil, né? As coisas são movimentadas, agitadas no ser dia a dia. equilíbrio. Né? A gente tem filho, a gente sabe o que a gente quer deixar para os filhos da gente. Então, eu vejo que o momento que hoje nós aqui, esse grupo que está, Josiane aqui passando, e que a gente participa do Conselho da Mulher do Condim, a gente está lá à frente à secretaria, que a gente tem hoje uma voz, né? Todas nós aqui temos voz dentro do município, de falar, olha, rede de proteção, né? Olha secretário tal, olha prefeito, olha a empresária, a mulher empreendedora, a vendedora de doce, né? Aquela que não sabe o que vai fazer da vida dela ainda, né? Fala, olha, nós estamos aqui e a gente pode sim traçar um novo caminho. Perfeito. Então, esse trabalho que a gente falou da educação, de levar para as meninas, acho que esse é o nosso momento. Sim. Hoje, a gente está sim. se desligando, Isso. né, Simone? A gente está desligando, por exemplo, o CRAN, que houve um crescimento dentro, né, implantação, crescimento dentro dos municípios, no nosso especial, focados na assistência social. Correto. E no enfrentamento, na criação da Patrulha Maria da Penha, que faz 7 anos está fazendo agora na nossa cidade. Mas agora a gente já viu que está numa outra realidade. Então, a gente tem que dar um passo para frente. Né? Então, a gente está buscando as meninas, a Adri vai falar um pouco melhor aqui, sobre fomentar o protagonismo da mulher. Isso. Né? Você trabalha muito, né, Josiane, com empreendedorismo. Sim, muito. Né? E a mulher não precisa ser uma grande empreendedora. Né? Ela Não. só tem que entender, como a Adriana falou, que ela pode mudar. Ah, né? é possível. Ela não precisa ser mestrada, não precisa ter não. um diploma da faculdade. Mas uma simples habilidade, a gente tem que desenvolver habilidades nas pessoas. Isso. A nossa equipe técnica desenvolve isso, desenvolve habilidades, desenvolve novos conceitos, possibilidades. Mas acho que a nossa função, enquanto mulher na sociedade, é saber que a gente passou por aqui e não foi por um acaso. Às vezes você não precisa fazer uma grande coisa, mas qualquer mulher, onde ela está, qualquer menina vai deixar uma história. Né? Eu sou muito democrática, assim, e eu gosto muito da democracia. Né? E não vejo a palavra democracia só uma palavra. Eu falo assim que a gente... Hoje eu fico bem feliz de estar aqui quando você perguntou para a gente, aqui para a Simone, sobre como que a gente comunica esses canais, esse acesso à informação. Então, quando a Adri nos convidou, é muita Adri, né? Quando a Adri nos convidou para vir aqui, eu, né, Simone e a Adri, nós estamos assim, convidou, nós estamos indo. Porque nós temos que levar informação. Levar informação. E é isso mesmo. É um prazer estar aqui, uma Isso, satisfação com mulheres que tão bom. empoderadas e tão importante, porque esse é um caminho. Esse é um canal que a gente tem que estar aqui e a gente olha o nosso poder de levar esse conceito. Tenho certeza que se mulheres não estiverem nos escutando, mas uma outra amiga vai mandar para a amiga, para a vizinha, para aquela amiga, então alguém leve, falando, ó, em Araucária, e não é só em Araucária, todas as cidades hoje praticamente têm, porque o serviço público é regido, ele tem que prestar esse tipo de serviço. Mas que bom que a gente está aqui, né, e como mulheres que passamos experiências, cada uma aí com as suas particularidades, e a gente tem essa visão que a gente precisa mudar. Agora, o nosso próximo passo, o que é?
gritar e falar, olha, todos pertencem, eu falo quando serviço público, Sim, sim, todos sim. pertencem a esse serviço, todos pertencem a essa rede. A política pública da mulher envolve desde o zero até a mulher lá a mais idosinha, né? Que ela pertence, ela tem que ter dignidade, porque a longevidade, né? Tá cada vez mais. Cada vez Então, mais. eu falo que aonde a gente passa, Adriana Ribeiro, onde você passou, né? Você é uma mulher super forte, né? Super corajosa, e é isso que a gente tem que levar para outras mulheres, que a gente já vem conversando há dias sobre isso. Não conta Né? pro povo. Não, mas é que eu sou, assim, gosto de falar que a gente tem que trazer elas para a participação Sim. social, né? Tem pergunta. Encorajá-las. Tem pergunta aqui para a senhora, dona secretária. Nossa, que bom, A fico pergunta é: feliz. é possível que não somente no meio de pessoas, de mulheres em vulnerabilidade social, aconteça esse tipo de violência? Nós sabemos que sim, mas elas querem ouvir de você. Sim. O meio social. Aí eu vou além. Hoje, eu estou muito atenta. Eu falo hoje porque antigamente eu não era. Tá? Estou em alerta. Agora sempre, Estou sempre em alerta. Eu acho muito interessante quando tem o momento político, né, o ano eleitoral, onde aparecem várias pessoas fazendo campanha. Diga não à violência contra a mulher. Eu levanto essa bandeira. Hoje, e no programa passado, e no outro, e vou fazer nos próximos também, eu estou convidando os nossos ouvintes, Josiane, a olharem em quem eles votaram, Isso. acompanhar o dia a dia, ver se aquela pessoa levantou a bandeira durante o período eleitoral ou se ela chacoalhou essa bandeira e fez a diferença. Ou se ela vestiu uma camiseta de Outubro Rosa ou de doenças raras no dia para a caminhada, para tirar foto e aparecer, ou se ela ficou os 365 dias do ano correndo atrás de políticas públicas para ajudar os pacientes oncológicos. E a pergunta: será que no meio político, será que no meio artístico existe violência contra a mulher? É óbvio que sim. Mas o que leva essas mulheres a não denunciarem? A vergonha? Eu acredito que seja, Adri. O medo, vergonha, faço parte de um sistema, né, de um serviço que é, por exemplo, a política, ela é muito machista, né? A maior parte de poder é do homem. A gente vê, nós, além das mulheres, veem o homem como o mais poderoso. Mas a mulher, a gente vê como sensível. Mas a mulher, a gente Sexo frágil, que a não gente é não nada. pode levar a mulher na questão da sensibilidade dela. Mas a mulher, quando você... Tudo tem envolvimento da mulher, né? Porque a mulher, ela conduz a maior parte... A gente conduz a família, a gente, né, compartilha ali de pai, de mãe, de pai, de mãe, de filho, de marido, de tio, de tia. Então, eu falo que hoje é a questão da voz, Adri, da informação, da conduta. De você que é mulher, que você está aqui na frente do teu programa, na frente da ONG, você naturalmente toda mulher que estiver ao teu lado, como que diz, tem vários ditados que falam assim, com quem que você anda, né? Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Então, se você está andando com pessoas que a gente é militante, sim, né? Mas aquele militante que está aqui para falar, para fazer acontecer, para os 365 dias, sempre do ano, sempre pensar, não, estamos fazendo isso quanto o governo, né? Estamos fazendo isso na gestão. Mas o que está vinculado com a mulher? Né? O que a gente pode levar à vaga da mulher? A capacitação para a mulher. Né? Então, não é feminismo, né? Ser feminista, ficar no lado... Que, às vezes, a própria mulher que está na política ou à frente, às vezes, de um poder, ela ainda tem receio de falar assim, mas eu já escuto muito assim, você é meio feminista? Mas não vou falar que eu sou meio feminista? Não, você está defendendo... Eu entendo assim, que a gente tem que defender a posição, o avanço das mulheres. Né? Não é nem direitos iguais, eu falo. A gente tem que estar na questão, né, de estar no nosso poder, na nossa posição. Eu não quero ter direito igual aos homens. Ocupar todos os espaços eu quero possíveis. ser e quero fazer acontecer. Né? Não tem o direito, todo mundo, o direito é igual para todo mundo. A gente tem a nossa lei, o direito é igual para todo mundo. Não é só homem, se é mulher. Então, nós temos que ter, acho que, essa multiplicação da informação e de levar e ter mulheres, a gente fala muito da mulher da política, mulheres que vão para defender outras mulheres nessa forma, assim,
de fazer com que a mulher participe. Porque não é porque eu estou no poder que eu só vou fingir que eu estou dando espaço para outras mulheres. Não, eu tenho que dar espaço para elas. Eu tenho que, né, valorizar aonde que elas estão. Então, assim, isso é uma violência, né? Uma violência, não sei como que vai identificar na política. Violência nos espaços do simbólica, poder, violência política, institucional. Porque o institucional. homem, ele fala e ele defende, muitos homens defendem. A maior parte. Hoje é difícil alguém não defender a causa de uma mulher, né? Sim. Mas uma mulher falando sobre uma mulher é muito diferente. Porque só você que chega em casa e sabe teu filho como que tá. Você que deixa de comprar alguma coisa para você para dar para teu filho, né? Você deixa às vezes Falamos sobre isso, de né, ter semana algo, passada. mas que as tuas amigas às vezes têm algo super bonito, super refinado, mas você prefere pagar uma escola, uma faculdade para o teu filho, você prefere dar uma roupa melhor para ele. Então a gente sabe o que as mulheres vivem quando elas chegam em casa, né? Então acho que eu assim hoje vejo uma missão com essa equipe que está aqui, levar para Araucária essa participação da mulher. Não é lá a participação política. Eu acho que a nossa consequência é ter mais mulheres na política. Se nós hoje, quanto poder público, a gente... Eu sou uma, tá? Vou me Perfeito, candidatar. ótimo. Fala Quero que você deixar já bem fala claro que aos você é meus pré-candidata. eleitores. Eu sou pré-candidata. A deputada. A deputada, não. A Câmara de Vereadores. Próxima é Ai, candidatura. meu Deus. Então, acho que o nosso resultado positivo hoje, se a gente acertar todos os nossos planos, os nossos passos que a gente está construindo a política pública voltada à mulher, Sim. uma das consequências que a gente vai ter lá na frente é ter mais mulheres candidatas. Isso. Amanda. Né? Porque E eu elas acho que- assumem o espaço de poder. E eu acho que não é só ter mais mulheres candidatas, né? Eu acho que é ter mulheres candidatas de forma efetivas, Sim. né? Porque a gente Não só pra vê... cumprir a cota, né? A gente vê muitas mulheres candidatas nas eleições para estado, federal e município que elas estão cadastradas apenas para cumprir cota dos partidos. Porque a lei eleitoral que exige que os partidos políticos Indignada com isso. cumpram cotas, né, de mulheres. E a gente vê muitas vezes, se você pegar uma listagem lá, porque sai a listagem de votos, né, as listagens de votos no resultado das eleições, você vê muitas mulheres que não têm nem o voto delas nas eleições. Elas estão lá só para cumprir cota do partido. Isso é E é revoltante. importante que a gente discuta sobre isso, né? Quando a gente fala do protagonismo feminino, né? Desculpa aí que eu já vou me atropelando, Bora. né? Nós temos essa missão, né? Amanda, Simone, junto com todo mundo lá da prefeitura, eu vou dizer, né? Porque quando a gente fala do protagonismo, não existe apenas um ator ou uma secretaria, um setor ou um segmento da sociedade que vá falar sobre o protagonismo, né? A gente tem que trabalhar em várias frentes, de forma articulada, porque não se trabalha a política da mulher de forma segmentada, fragmentada. E quando a gente fala do protagonismo, é buscar a posição da mulher em vários espaços, né? É buscar a equidade. Porque quando a gente fala de equidade, não é tratar os iguais de forma, né? As pessoas de forma igual. É tratar os desiguais de forma desigual, né? Porque nós temos uma condição diferente na sociedade. E é isso que a sociedade precisa entender, né? Nós não temos como competir com o homem no mercado de trabalho, por exemplo. O homem ele não engravida, o homem não amamenta, o homem não menstrua, né? Tem várias... biologicamente, nós somos diferentes, né? Nós estamos falando... Então, nós não temos como dizer que nós somos iguais, porque nós temos uma condição diferenciada e a gente precisa de políticas afirmativas para que a gente esteja em condição de competir, em condição de equidade, né? E um exemplo assim muito simples disso são concursos públicos, né? Principalmente para a área policial, que há pouco tempo atrás a mulher que estava gestante tinha que fazer aquele teste de aptidão física lá e era perigoso, né? Aí, né, foi entrado com recursos aí e aí o STF determinou e aí elas eram eliminadas do TAF, né? Desclassificadas porque elas não podiam participar desse teste, né? E aí há não muito tempo atrás o Supremo Tribunal Federal determinou que as entidades deveriam oferecer curso de teste de aptidão física
em datas diferentes para a mulher que fosse gestante ou que estivesse amamentando, porque a mulher traz uma condição diferente de biologia. No esporte também, né, No Adri? esporte. Tem essa questão das atletas mulheres, quando elas engravidam, que elas acabam perdendo todas aquelas pontuações das performances, ficam prejudicadas nos seus rankings. A mulher, quando ela tá menstruada, ela tá diferente, sim, gente. Ela tem muito diferente. uma baixa física, assim, Exatamente. absurdo. Né, existem vários vídeos aí na internet que fazem esse comparativo entre exercício, quando a mulher está fazendo exercício físico com o homem, né? Então, o mês inteiro do homem, né? Ele tá lá, faceiro, feliz todos os dias. A mulher na primeira semana de menstruação, na segunda, terceira, quarta. Quando ela tá na semana que ela tá menstruada, ela não consegue nem levantar da cama, né? E isso é importante a gente discutir, porque isso traz um desnível muito grande, né? Da gente trazer essa questão de igualdade, né, para a gente discutir. E dentro da questão da representatividade, principalmente importante nós fomentarmos lideranças, né? E você é um exemplo muito, muito grande disso, né, Adri? De se tornar uma liderança comunitária, né? Os espaços de representatividade da mulher, elas não vão só acontecer na política, ou quantas secretárias mulheres nós vamos ter né, no nosso município, no nosso estado, né, lá dentro do governo federal, que inclusive sempre é muito menor, né, a quantidade de mulheres que estão num espaço de poder, né? Então, falar da representatividade da mulher é colocar ela em todos os espaços, né? Espaços de lideranças, né, de protagonismo mesmo, né? Nós somos maioria. Elas têm que entender que elas vão fazer a diferença dentro da realidade delas, que para você ser uma mulher empoderada, não gosto muito dessa palavra, porque, né, mas ser uma mulher que está fazendo a diferença, uma mulher que ela tem o poder da decisão sobre a própria vida dela, inclusive do corpo dela. Quantas vezes a gente não é dona do nosso corpo, né? Aconteceu uma situação ontem no CRAN, depois eu posso até comentar, que a gente fala, gente, a pessoa não tem o direito nem de se tocar se o homem não autorizar numa relação íntima, né? Então, as mulheres têm que entender que é onde elas vivem que elas vão fazer a diferença. Ela não precisa ser presidente de nada, ser vereadora, ser deputada, ser chefe, ser gerente. Não precisa. Dentro da sua casa, dentro da sua vida, ela tem o poder de decidir. É o comando da sua própria vida, da sua própria vida. Ela poder escolher a marca do absorvente que ela quer usar. O que ela quer gastar com o seu dinheiro, Exatamente. né? Se ela quer trabalhar ou não. Se ela quer trabalhar, ela que vai decidir o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Né? Então, são muitas coisas que a gente precisa avançar muito quando a gente fala de mulher, né? Inclusive, a gente precisa combater preconceitos dentro da nossa própria classe de mulheres, né? Sim, Nós somos 52% de mulheres no Brasil. 52% Nós de mulheres no Brasil. uma presidente. Né? E muitas vezes a gente vê a mulher falando mal de outra mulher, falando da roupa dela. Ai, olha essa roupa. Ai, como ela tá feia. Ai, como ela tá magra. Ai, como ela tá gorda. Fala do corpo, ai, como, né? Olha, ela não arruma esse cabelo. Né? Então, olha lá, tá vendo? Essa mulher tá lá no cargo de poder. Acontece muito em empresas, né? Aquela mulher tá de presidente, de diretora. Certeza que dormiu com o dono da empresa, né? Então a gente vê muito isso. Vê muito, né? Deixa eu falar uma coisa. E a gente precisa combater esse tipo de preconceito. Precisamos. Hoje nós estamos falando estamos em 5 mulheres empoderadas. Quando a gente fala, eu não gosto muito também dessa palavra, mas quando eu penso que no sentido que nós estamos contribuindo para dar poder, para mostrar para essa mulher o quão poderosa ela é, o quanto ela pode avançar, nós precisamos usar um outro termo no futuro. Mas aí eu olho que o empoderado, ele fala, tomar o poder para si. Tomar né? o poder para si. Esse é o significado do empoderar-se, né? É isso. Aí eu olho ali a Josiane Mota. Eu sei que já teve um relacionamento, que já foi casada também. Não vou nem perguntar se você já sofreu algum tipo de violência, porque a resposta é sim, com certeza sim. A Adri não é casada, que eu saiba, né? Mas já sofreu ou não sofreu?
Já sofri de relacionamentos amorosos e de relacionamentos no ambiente de trabalho, inclusive, né? Onde eu tive um colega que saiu falando horrores para mim, né? Direcionado a mim e a uma colega, e ainda depois escreveu um documento falando que eu era, não seria a palavra doida, mas que eu estava descompensada, que eu era uma pessoa descompensada. Ele escreveu isso num documento. Né? Então, e aí eu tive um azar de ter duas descompensadas. pessoas numa liderança de uma Que secretaria absurdo. que impediram eu de fazer qualquer coisa. Me calaram. E eu só fui me tocar Isso é disso crime. quando eu estava ali. Quando eu estava ali estudando sobre protagonismo feminino, eu falei, 2 mulheres na liderança e elas me impediram, me calaram. E eu falei, e eu fiquei quieta. Olha como a gente não se liga de pequenas coisas. Perdi a oportunidade. Josiane e eu, semana passada, Né? saímos para almoçar, né? Acho que foi semana passada ou retrasada. E ela terminou o programa dela e saímos. E nós estávamos caminhando e conversando justamente sobre isso. Quando um homem chega para o amigo e fala assim, cara, olha, eu quero fazer tal coisa, você me apoia? Ele fala, eu te apoio. E apoia. Ele apoia, ele não fala mal, ele tá junto e eles são unidos. Agora, nós mulheres, amiga, posso contar com você? Claro, claro. Virou as costas. Claro, querida. Pois é. Mais ou menos assim. E, infelizmente, isso é uma vergonha para nós mulheres. Sabe? É uma grande vergonha. Por quê? Porque se nós entendêssemos o poder que nós temos, Sim. nós dominaríamos. Sim. Você entende que isso faz... isso aí. Adri, você entende que isso faz parte do processo do machismo estrutural que divide a Sim. sociedade? Sim. Enquanto nós, mulheres, estivermos brigando entre nós por causa do tamanho do nosso corpo, da roupa que a gente veste e de quem está olhando pro boy de quem, os homens estão dominando o mundo e a gente está perdendo tempo, nossa É isso atenção mesmo. em coisas que não interessam. É isso mesmo. E a gente continua daí no lugar das loucas, descompensadas. Mais apoio. E isso eu falo muito aqui no meu programa, que é diário, de segunda a sexta. Eu trago todo dia uma mulher empresária, empreendedora, e a gente sempre fala muito sobre isso, sobre apoiar na política. Né? A questão é, vamos colocar mais mulheres lá na política, porque só elas também vão entender a nossa dor. Como vocês falaram, o homem ele não vai parir uma criança. Então, o hospital, para ele, tanto faz. Não é verdade? Mas nós precisamos de um bom hospital para nós poder termos os nossos filhos. Né? Uma boa UTI. Então, isso vem o quê? A gente tem que começar a olhar, ter esse olhado mais, assim, sabe, de mulheres, mas apoiando realmente de verdade mesmo, lá, vai que eu tô com você e eu vou te elevar, e quando você chegar lá, eu vou até poder cobrar. Porque eu vou sentar e vou falar, e aí, minha colega? E Eu te agora? ajudei a chegar aqui. Nós estamos. Agora, vamos conversar sobre as mulheres na menopausa, porque foi se falado muito da TPM. E a mulher na menopausa? Não se fala da mulher na menopausa. Você está vendo? Eu tô entrando nesse processo agora, é bem difícil. Então, Acho que o momento aqui acho que é uma e é até algo que a gente tem que começar também a discutir sobre o poder público da saúde para a mulher na menopausa. Porque também não existe informação para a mulher na menopausa. É um tabu a história de dizer que Não tem. reposição hormonal. Isso aí é mentira que vai dar câncer. Câncer vira se você não fizer, porque você tem que procurar, sim, saber das suas vitaminas. A menopausa virada, ela desregula a mulher inteira. Exatamente. Ela destrói com qualquer coisa. Vocês já pararam para pensar a importância do lugar onde vocês estão? Vocês duas ainda não são mães, correto? Sim. Agora eu fico falando, Só de pensando só de pet. Eu nem de pet. Nem de E nem pet. quero ser, e nem posso mais ser. Vai vendo. Bebê Bebê reborn, não. Ai, não, não, eu não cheguei nesse nível de loucura. Graças não, a Deus. me chamaram de descompensado, mas eu não sou esse nível, né? Meu Deus. Mas eu estava aqui pensando, eu sei que a Amanda tem uma filha. Eu sei que a Josiane também tem uma filha. Eu tenho uma filha e tenho 2 netas, né? Então, eu fico imaginando assim, eu tive um câncer no início desse ano, né, que foi o 4º que eu retirei, e eu fiquei muito pensativa. Eu nunca tive medo de morrer e não tenho medo de morrer. Mas eu pensei assim, caramba, se eu morrer hoje, O que eu vou deixar?
qual é o meu legado? Né? O que eu consegui contribuir para que mudasse, que pudesse assistir as minhas netas? Sabe? Não somente a minha filha, a minha neta, as minhas bisnetas, né? E isso me trouxe muita ousadia, muita garra e muita vontade de fazer a diferença. Porque eu estou pouco me lixando com o que vai acontecer depois. O que eu quero saber é que se eu tenho a oportunidade hoje de fazer a diferença, pelo menos para minha descendência, que massa, que show! É isso. Então, se eu tenho a possibilidade de mudar não somente histórias da minha filha, das minhas netas, das minhas bisnetas, mas mudar a comunidade à minha volta, que é aonde? É as minhas amigas do programa da rádio, é a minha igreja, a minha escola, os meus amigos, o meu espaço de trabalho. Então, se eu conseguir influenciar e contribuir para que eles sejam beneficiados, isso para mim é ser realizado. Sim. Sabe? Sim. Então, se a gente for falar assim, qual é o desejo de cada mãe, de cada pai? Eu vou falar por mim, acredito que pela maioria dos pais, né? O melhor presente que um filho pode dar para uma mãe e para um pai é ser próspero, ser bem-sucedido, ser alguém que é responsável, que sabe, que encontrou o seu espaço e que é resolvido, né? Agora, qual o que é felicidade para mim hoje, tá? Em relação à minha vida, o que eu espero dela é ajudar para que sejam criadas políticas públicas que abençoem vidas de outras mulheres, sabe? Que eu possa descansar sabendo que se alguém chegar, se o menino quiser abusar da minha neta ou da minha bisneta, ele vai ser preso. E que isso não vai acontecer porque existem pessoas preocupadas com isso no âmbito escolar. Existem não somente câmeras de segurança, mas existem pessoas qualificadas que estejam em volta para dizer, olha, isso não pode, qualquer sinal, olha... Ô, guriazinha, vem cá. Porque existe isso. Quando falar do espaço escolar, eu sou suspeita de falar, porque por mim eu tenho vontade de pegar esses menininhos, sabe? E sentar tudinho assim, falar assim, querido... Mas é isso que precisa ser feito. Mas eu acho que é isso, Adri. Maria da Penha. Que esse menino, ele sentadinho que esse menino sala. não chegue ao nível dele querer abusar. Isso. Que ele esteja no nível de respeitar o corpo do mesmo. próximo, de respeitar a pessoa de forma... É o respeito, né? Eu acho que é ele respeitar a mulher, respeitar a sua decisão, respeitar que não é porque ela tá dando risada, que ela tá conversando com você, que ela tá oferecida ou que ela quer alguma coisa com você. Não, ela tá apenas sendo ela, né? É dizer, olha, né? Posso ficar com você? Eu tenho interesse em você. Então, é esse nível que a gente quer chegar dos homens, né? Sim. Que eles não se sintam que eles têm direito do corpo da mulher, que eles não sintam que eles podem chegar, te abraçar e te beijar a hora que eles quiserem, né? E que esse acho que é um dos principais movimentos daquela lei não é não, né? Não. Que não é Sem assim, permissão, né? Quantas não. vezes a gente já saiu para baladas à noite, para festas, em que os caras chegavam beijando, não queriam nem saber. E eu dava o maior empurrão, né? E que eu achava isso absurdo. Tanto é que eu tinha parado de ir em festas à noite, porque eu achava um absurdo a pessoa chegar achando que tem direito de chegar beijando você, de chegar assediando você sem o seu consentimento, né? E pra então eles é normal. isso. Para eles é normal, é pegação, eles querem E para isso, eles é acham que são normal porque a dono. sociedade olha isso com A normalidade. sociedade ensina isso E a gente, para eles. exatamente, a gente precisa trabalhar todas as pessoas em todos os ciclos que elas estão nas suas vidas. Então, a gente vai ter que trabalhar com os pequenos, com os adolescentes, Com os pais. com os adultos, com os idosos, Isso. com toda a sociedade. Porque- Idosos, que é uma pasta sua também, né? Porque eu vejo também que Idosos. nós, como mulheres, a gente também... A questão... a gente que educa os homens. Exatamente. Nós, mulheres, que educamos os homens. Nós educamos os nossos filhos. Então, nós pra ser também príncipe, temos hoje em esse dia- pensamento. Mas por quê? Porque, veja bem, a gente vem daquela era que diz assim,
Segurem suas cabritinhas que o meu bode está solto. Ah, mas capa esse bode. E aí? Ai, meu Deus. Eu ouvia muito isso. Não é verdade? não, Mas eu tenho Nós uma ouvimos. filha de 20, vai fazer 23 agora em agosto, e meu filho tem 17, faz 18 em agosto também. E, Adri, eu sou bem mãe coruja, assim, falo dos meus filhos com bastante orgulho. E é bem o conceito que você tem dentro de casa. A minha filha, acho que é a palavra que a gente não gosta mesmo de usar, que a gente tem, mas ela tem muito poder sobre ela, né? Ela é empoderada. Ela está formando agora na faculdade, tem planos. Eu brinco que ela tem 23 anos, mas ela está se formando, mas ela tem uma cartolina no quarto dela com os projetos dela, com os objetivos até dezembro de 2025, coisa até adolescente. É uma adolescente, é uma menina, né? E, então eu falo, tá virando uma mulher médica formada, mas tá aí com o teu cartazinho, eu brinco assim com ela. Mas que bom que ela tem, sabe? Que é desde um tênis que ela quer comprar, até uma viagem que ela quer, até uma prova de residência que ela quer passar. Então eu sempre falo, para os dois, vocês têm tudo, ainda bem que a gente tem condições, não falta, tipo, tanta, Sim. né? A gente tem recurso para ter uma das nossas possibilidades de Apoiar, ajudar. apoiar e fazer com que aconteçam os sonhos, né? Mas eu sempre falo, se você tem um objetivo que está certo, que é aquilo, nesse tempo eu quero isso, né? Tal eu quero aquilo. Você faz acontecer. Aí eu sempre falo para eles, aproveitem que vocês podem ter o mundo. Vocês podem Planejamento. conhecer o mundo. Sim. Não digo de questão financeira, de poder Sim. viajar para onde quiserem, que não pode também, querer, né? Mas se quiserem, eles vão projetar possibilidades para chegarem aonde eu tenho certeza. Assim, eu tenho uma coisa comigo, sempre falo pro meu marido, que hoje se acontece alguma coisa com a gente, assim, eu fico tranquila com os meus filhos, porque eu falo que eles estão, claro que tem muito para aprender, né? Muito jovens ainda, mas eles sabem, eles não vão, o mundo não vai ser assustador para eles. Assim, eles Estão preparados. eles estão maduros já pela idade deles de estar aí para o mundo, para o mercado de trabalho, que é desafiador, Sim. para as relações de amizade, relações amorosas, né? Vejo minha filha como mulher, como que se posiciona perante um relacionamento. Então, mas isso é coisa que a gente coloca dentro de casa. É a nossa Sim. prática dentro de casa. Sim. É a nossa experiência? Não. Porque a gente sempre fala, né? Ontem a gente falou, se a gente voltasse a 20, 25, 30 anos atrás com a nossa experiência, hoje o nosso resultado seria outro. Ah, eu falo. Mas eu cada seria um- rica, 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 Amém. rica, rica, rica. Mas cada um tem que viver o seu momento e o seu tempo. Exatamente. Quando a gente fala de meninos príncipes, né? Claro que a gente fala que os filhos da gente são os príncipes. Eu falo que o meu filho é um príncipe, né? Mas ele não é um príncipe. Obrigada. Ele é um homem, assim, muito honrado. E ele mesmo nos corrige muitas vezes. A gente fala, tem uma namorada, tem quem que tá no teu coração? Às vezes eu brinco, ai, mãe. Né? Muito, muito sigiloso, muito seguro lá dele. Mas com esse respeito da mulher, sabe? Respeito da outra menina. Então, se entre eles mesmos, esse relacionamento de falar, aconteceu isso com um com o outro, eu vejo que ele guarda muito. Mas é o que a gente passa para eles. E é o que a gente tem que passar para os outros também. O cuidado sobre o outro, o olhar, que você tem que ter o respeito. É o que acontece dentro de casa. Às vezes não acontece de falar, olha, não faça assim, não seja, olha o que teu pai fez, não faça assim. Mas não é, a gente fala, é realidade, toda casa faz isso. Sim. Né? Então, esse cuidado das meninas e das meninas, a gente tem que ter, assim, nós temos esse poder de ter hoje, né, dentro do nosso município, de levar essa informação e de ter esse cuidado, Simone. Por isso, quando eu falo de fomentar o protagonismo da mulher, lá junto com a nossa equipe do CRAM, é ir lá e ter essas conversas. Ontem eu tive a oportunidade de ter, né, um encontro com os adolescentes. Tinham vários adolescentes, que era sobre o 18 de maio, combate ao abuso, né, exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Sim. Então, você vê aquelas crianças, aqueles jovens se manifestando sobre o canal de denúncia, que tem que denunciar, sabe, que tem que ficar, mesmo com a suspeita. Então, a gente já está fazendo a diferença, porque tinham 100 adolescentes que estavam concordando com isso. E tenho certeza que 100 ali saíram pensando que eles passam em casa, que eles passam no vizinho. Então, aí que a gente age. Então, Deixa eu só te falar uma pode coisa. ficar Não, só falando. não, tranquilo. Eu tô amando o nosso bate-papo, eu tô achando maravilhoso. Eu acho que 2 horas pra gente é pouco. Né? A gente precisava de 4. Sério, gente. 4? Faltam menos de 20 modesta. minutos. Faltam menos de 20 minutos pra gente, E a gente terminar. não falou da conferência. Sabe? nós temos Pois que então, convidar nós as vamos mulheres. falar sobre isso. Mas só voltando um pouco atrás, você falou que geralmente os filhos de agressor
né? Eles têm que ser feitos no trabalho com eles, porque tem essa tendência de acabar desenvolvendo também essa questão da violência. E a Amanda falando aí também sobre essa questão de falar, olha, você está parecido com seu pai. E assim comigo aconteceu essa situação. Então, eu vou te falar de experiência, de sentar e falar, olha, escreva aqui para mim quais foram as atitudes boas que seu pai teve. Agora, escreva aqui para mim quais foram as atitudes ruins que ele teve, que você não concorda. Aí ele foi falando isso, foi falando, bateu certinho, concordei com ele exatamente tudo. Aí, por que eu fiz isso? Porque quando eu observava que ele tinha alguma coisa assim, eu não falava assim, você está parecido com seu pai. Eu falava sempre, você está parecendo com seu pai. E ele detestava. Eu não sou ele. Eu não sou ele. Eu sou eu. Ele é ele. Mas daí eu aprendi. Se você não quer ser comparado ao seu pai, tem atitudes diferentes da dele. Não haja como ele. Então, é importante, inclusive, ficar a dica, tá, de um acompanhamento psicológico para esses filhos, que é necessário. Eu acredito que o serviço social faça isso. Eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre, porque para eles entenderem que aquilo que eles viveram não é verdade a respeito dele, né? Que ele está sendo criado para ser diferente, vai ser diferente. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas elogiando, né, o meu filho e tudo mais, eu sei que ele é do tipo que cata uma flor e entrega para uma mulher. É o estilo bonzinho, estilo para casar e tudo mais. Porém, eu sei da realidade, da convivência, do que ele viu durante a infância, né? E isso é algo que eu penso que tem que ser trabalhado para o resto da vida. Dentro da política da assistência social, a gente não faz o atendimento psicoterapêutico, clínico, né? Essa é uma atribuição da saúde. Mas o que a gente faz na assistência social? O que os psicólogos que trabalham na política da assistência social normalmente fazem? Tudo. Só não fazem atendimento clínico. A gente tem o nosso olhar, né? A psicologia faz parte ali, os profissionais da psicologia, eles compõem os profissionais, os técnicos que executam a política de assistência exatamente com o olhar que a psicologia traz, né? Do subjetivo, dos comportamentos humanos, de como a mente das pessoas se constitui, enfim, todas as questões psicológicas que envolvem tudo que existe onde tem pessoas, né? E aí, como que a gente trabalha dentro dos nossos serviços essa questão das mudanças, né, de concepções, mudanças de comportamentos, disso tudo que a gente está falando aqui, né? Que a gente quer mudar mentalidades, Sim. que a gente quer mudar a sociedade. A gente trabalha a partir de grupos reflexivos, de grupos socioeducativos, como a Adri falou. Momentos em que a gente leva a informação e trabalha sobre aquilo. Com várias técnicas ali de vivências, de dinâmicas, de rodas de conversa, de troca de experiências. E eu vou falar de uma experiência prática, de um caso concreto para ficar mais fácil. Em Araucária, a gente também tem o programa Atitude, que é um programa vinculado ao Tribunal de Justiça e o Conselho da Comunidade, que executa ali um grupo reflexivo com homens autores de violência doméstica. Então, são 8 encontros onde são trabalhados com estes homens para eles poderem refletir sobre o que é a violência que eles cometeram, sim, o que é a Lei Maria da Penha. A gente fala sobre o ciclo da violência doméstica e sobre o ciclo transgeracional da violência e sobre os direitos que eles têm, porque não é porque eles cometeram violência que eles deixam de ser cidadãos de direito, né? E a gente começa a conversar com eles sobre as masculinidades, né? E muitos desses homens, eu diria que, não vou dizer que 100%, mas que 99,9% dos homens que estão neste grupo porque cometeram violência, estão respondendo pela Lei Maria da Penha, nunca tiveram essa oportunidade. Nunca tiveram esse espaço para sentar e refletir sobre eles mesmos. E aí eu me lembro muito, eu já fiz parte desse programa, hoje eu não faço mais, de uma situação muito interessante que aconteceu, de um homem que estava lá muito contrariado, muito revoltado. Ele não entendia, ele não se reconhecia enquanto um homem que cometeu violência, ele se achava muito injustiçado
pela esposa dele ter solicitado uma medida protetiva e ele está passando por aquele processo. Até o momento em que ele contando da história dele, né? E ele falava isso, reafirmava isso, de que a própria filha dele estava do lado dele, a filha de 15 anos, porque ele só empurrou a mãe dela. Então, por que que ele estava ali, num lugar de um homem, de um agressor de mulheres, que eles entendem que eles são criminosos, né? Quando eles cometeram uma violência e eles estão respondendo, né? Porque violência doméstica é crime, realmente. E aí ele falava isso, até minha filha tá do meu lado contra a mãe dela. E quando a gente entrou na parte ali do ciclo, a gente fala, explica sobre o ciclo transgeracional da violência, que a gente é constituído enquanto ser humano naquilo que a gente aprende com os nossos pais, com aquelas figuras de cuidado, né? E que a gente aprende, a gente se espelha naqueles comportamentos para a gente se constituir enquanto sujeito, né? Falando um pouco da psicologia. E aí aquilo que você vê dentro da tua família é o que se torna normalidade, né? Tanto que todo mundo tem, assim, alguns comportamentos, alguns valores que traz da sua família e que leva para a vida. Sim. Sejam eles bons ou ruins. Não estamos falando nesse sentido, mas são coisas que a gente aprendeu e que a gente leva. Sim. Mesmo que depois a gente se reinvente, né? Se dê conta de que a gente tem que mudar aquilo. Mas a gente leva para a vida. E aí a gente falando sobre a violência transgeracional, de que aquele menino que vê o pai agredindo a mãe, aquela menina que assiste aquilo, vão começar a incorporar uma certa normalidade nesse comportamento violento. A menina vai entender que a mãe tem que mesmo fazer o que o pai pede, tem que obedecer o pai, entre aspas, porque senão é aceitável que o pai bata nela, que o pai a agrida porque ela não fez o que o pai queria. E fomos explicando isso, e o menino, né, pode repetir isso nas relações que ele leva. E daí ele se deu conta, ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Porque a minha filha falou na família que eu só empurrei a mãe dela e que era um absurdo. E se a minha filha for empurrada pelo namorado, ela também vai entender que isso é aceitável. Ele falou isso pra gente, que foi ali, ele fez essa reflexão e ele contou isso pra gente no encerramento do grupo. Sim. Que ali ele virou a chave. Que ali ele se deu conta do que era a violência doméstica, da gravidade disso, do impacto disso. Então, como é importante a gente ter esses momentos de reflexão com todas as pessoas. Exatamente. E é isso que a assistência propõe. E eu acho que é importante colocar, né, que nós vamos ser uma política de complementariedade também, né? A política de saúde, ela tem a função de fazer os atendimentos, né, terapêuticos, psicoterapêuticos, né? Porque eles também não têm só psicólogos, eles têm terapeutas ocupacionais, têm psiquiatras, têm enfermeiros, têm fonoaudiólogas, fisioterapeutas, né? Então, eles têm uma equipe, né? E quando as pessoas verificam alguma disfuncionalidade mesmo do indivíduo em relação a comportamentos ou a manias, inclusive, também, né? É importante procurar esse atendimento de saúde, né? Dentro da assistência social e né, dentro da política ali de assistência social, e eu não falo só de uma realidade de Araucária, né? Nos equipamentos do CRAS que está lá no território, nós temos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, né? E o que é importante destacar, né? Que a política de assistência social, ela não é pontual, ela vai trazer um serviço que é de forma contínua, né? Então, ela vai existir sempre, vai existir sempre naquele formato e em todos os lugares, né? E nós temos ali, né, nos CRAS, nós temos psicólogos, temos assistentes sociais, tem pedagogos, tem educadores sociais. E um dos principais serviços que se trabalha muito a questão da cidadania, dos processos reflexivos, do respeito, né, da dignidade humana, dos direitos, né, e
do respeito são nos serviços de convivência. A gente trabalha grupos de crianças, a gente trabalha com grupos de adolescentes, nós trabalhamos com grupos só de mulheres, ou intergeracional, que são... ou só de idosos, né? Então, tem vários públicos, tem vários grupos, e aí a gente trabalha por faixa etária, porque conforme a faixa etária, nós vamos trabalhar temas específicos, direcionamentos específicos, metodologias diferentes para cada público. Porque com criança nós vamos ter que trabalhar mais lúdico, mais teatral, né? Com adolescente a gente já pode trazer uns processos reflexivos, escrever um pouco, né? Com idosos que têm condições de escrita, ou se não vai ter que fazer com desenho, com trabalho lúdico. E aí a gente vai trabalhar essa questão do respeito com a mulher, né? Emancipação, o seu direito, né, de estar, de querer, de ser. Então é super importante isso, né? É um mundo imenso. É um mundo imenso. De transformação. Sei que a gente já está terminando o programa, né? Só você falou do idoso, a gente tem uma grande preocupação com os idosos. E um dos relatos da equipe, já de um tempo atrás, foi um desacolhimento, uma tentativa de desacolher um idoso, que a gente tem vários idosos acolhidos, né, na política de assistência, né? Em entidades lá, UES, particular e tudo mais, e na tentativa de tirar de retorno para casa as filhas, acho que eram 3 filhas, bem, não sei se você passou por esse caso ou não, mas elas resistentes ao acolhimento de uma das casas, de querer levar o pai para casa. E acho que a equipe estava, né, olha, tem condições, né, físicas e tal, né, para ir, né, dentro do dia a dia deles lá. E até o momento que elas relataram que elas sofriam abuso do pai. Que a mãe sofria abuso, que a mãe acho que era falecida, se não estou enganada. Mas, assim, pensa, um senhor lá, 70, 80 anos, se eu não estou errada. Ninguém quer por perto. Então, é uma história, elas casadas, com os filhos, elas foram contar para os maridos e tudo mais. Então, a gente passa, a assistência, cada dia você encontra um relato diferente. Ai, que horror. Então, por isso eu falo de volta. Nós estamos aqui hoje para ir levar a informação, a comunicação. Sim, importantíssimo. Aonde que estão nos equipamentos do serviço público, as outras entidades também, que estão para fazer com que a mulher se sinta acolhida, protegida. Porque você viu que é uma infinidade, Adri, de serviços? Muito, que a gente está falando só da assistência. Então, mas assistência é diretamente à vida das pessoas, né? E a gente você não entra tem na casa das pessoas. E a gente não tem como falar, né, de direitos da mulher, de direitos sociais para as mulheres, sem envolver outras estruturas, né? Sem envolver a cultura, sem envolver o esporte, o lazer, sem envolver o trabalho, saúde, habitação, todo mundo, né? É isso Hoje um mesmo. dos maiores problemas que a gente tem com relação à mulher, e principalmente para ela sair do ciclo de violência, é a habitação. Às vezes ela não tem para onde morar. Né? E exatamente isso. Não Meninas, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou, assim, precisando pedir para o meu diretor para ampliar o horário desse programa quando vocês vierem, porque que tarde maravilhosa, com mulheres maravilhosas. Nós temos às 10 da manhã, então. Vamos começar às 10 da manhã. Gente, para pro almoço e volta. Os ouvintes não merecem isso, né? Que merecem dó. e devem. Nós temos 3 minutos para encerrar o nosso programa. Precisa convidá-los para a Conferência da Mulher. Muito bem. Então, nesses 3 minutos agora, tá? É 1 minuto. Né? Eu vou conceder 1,5 para a senhora secretária, tá? Para a senhora começar se despedindo dos nossos ouvintes e passar os anúncios. Ótimo. Então, muito obrigada. Vocês, mulheres maravilhosas que estão aqui. A Rádio Paraná Oficial pelo convite. Adri, foi um prazer. E queremos que as portas fiquem abertas para que a gente possa vir mais vezes. Com certeza. E, como a gente veio hoje com a pauta da mulher, a gente tem agora as conferências municipais, acho que todos os municípios estão passando por conferência, destacar a importância da participação da população, né? Ali nas conferências, em especial agora da Conferência da Mulher, 27 de junho vai ser a nossa conferência, né? Dia 28 de maio, Semana a que vem. pré-conferência. 28 de maio, às 18h30, no Centro de Idoso, a pré-conferência. Isso. E 27 de junho, A conferência. a conferência. Das 8 às 5 da Isso. tarde. Lembrando que é quarta-feira que Quarta-feira vem. da semana que vem, no Centro de Idosos, em Exatamente. Araucária, a partir das 18h30. A participação é importante porque a política ali, o direcionamento é feito na conferência. Então, o nosso plano já existe, né? O plano de ação, o plano de trabalho no município, mas a conferência a gente vai ali direcionar
qual que vai ser os objetivos, o que vai acontecer com a política da mulher nos próximos anos. Então, a participação popular é de extrema importância e a gente quer, sim, que a população participe para que a gente possa fazer a diferença. Sem a participação popular não existe conferência e não existe plano municipal de políticas públicas, não existe política pública sem participação popular, porque já diz, políticas públicas. Tem que ter né? o povo. É para a população, é para nós todos somos população. Muito bem, meninas. Continue. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer, quando secretária de Assistência Social, trazer a nossa equipe aqui maravilhosa. Vocês viram, né, como nós estamos bem assessoradas. A senhora está muito bem assessorada. Muito bem assessorada. Eu sou fã delas, né, não vou ficar aqui elogiando. Então, foi um prazer a todos os que os outros vão ficar ouvintes com e quem nos ciúme. acompanhou na live. Foi um prazer, viu, Adri? Muito obrigada, Alexandre. Prazer foi Luciane, todo nosso. tá? Prazer foi Prazer. todo nosso. Simone?